Que se pode! Boa noite, Gi. Boa Começando mais um noite. episódio. E esse tema do episódio de hoje tá em alta, hein? Porque parece que lançou. Primeiro lugar no Netflix. Pois é. E a gente trouxe duas pessoas que foram, sim, protagonistas da temporada anterior. E elas têm um podcast também. E eu quero saber todas as verdades. Tem Sim. casamento que se casaram de verdade, se casaram por dinheiro, se casaram pra aparecer. Como a Gi é bem boca de sacola, eu vou amar esse bate-papo de hoje. Com vocês? Bianca e Bianca Karen! Boa Boa noite. Oi, meninas. Boa noite. Primeiro, tudo bem, todo mundo já sabe que vocês foram cegas, temporada anterior, né? A Karen já veio aqui uma vez também, Bianca a primeira vez. Mas vocês têm um podcast juntas, né? Ficaram muito amigas lá durante o reality. E como é que surgiu essa ideia do podcast de vocês? Olha, nós temos um podcast, vai fazer 1 ano já. Começou como um quadro informativo no meu Instagram, antes de estrear o reality, eu já tinha o quadro, que era um quadro de perguntas, de se pode ou não pode. Então, o nome do programa ele é uma pergunta, pode, Cessa? E aí eu trazia questões da mídia, então, pode ou não pode uma nutricionista fora do padrão? E aí a gente trazia essas discussões no Instagram. E aí, quando teve o episódio depois do altar, que foi no final do ano passado, eles pediram para eu fazer uma gravação piloto de um podcast. E lá na gravação, que é o que passa, e aí eu falei, acho que deve ser o momento, então, de realmente ter um podcast. E aí a gente tirou do papel, e a minha primeira convidada foi a Karen. E aí eu achava que ficaria mais dinâmico um podcast apresentado por 2 pessoas. E aí, quando terminou o primeiro episódio, eu chamei ela pra ser, né, apresentadora junto comigo, e tem dado certo desde então, né? Verdade. E eu sempre falo pra Bianca, esse teu quadro vai virar um podcast, investe nisso, vai fundo, vai nisso. Aí quando ela falou, você topa? Aí eu falei assim, eu topo. Karen, já quase não faço tanta coisa da minha vida, vou adicionar mais um. Eu adoro. Exato, nossa, Você continua advogando. continua advogando. E você continua com o seu trabalho. Eu sou Era nutricionista, né? sim, ainda continuo Também também. continua. Sim. Porque eu tinha a impressão que você tinha ido mais pra esse lado de rede social e que a Karen tinha continuado com o trabalho de. Eu faço as 2 coisas hoje em dia, né? Mas eu não quis sair de nutrição porque eu falo que eu investi 4 anos da minha vida numa faculdade e eu não abriria a mão da minha carreira porque eu acho que as redes sociais abrem muitas portas, mas pode ser algo passageiro. Eu não sabia quanto tempo isso ia durar, então eu não queria sair da minha área. É algo que eu falo que o estudo ninguém nunca pode tirar da gente. Sim. Então eu não quis sair da área de nutrição. Então hoje eu trabalho num projeto social lá em Santos e trabalho também agora com redes sociais. A gente agora tem um podcast também, que também é um trabalho, então Sim. tá Olha, parece que não, mas é trabalho, tá? Tá trabalho. Nossa, muito sim. trabalho. Tanto que eu falei que a nossa maior conquista, depois de já ter criado podcast e tal, foi ter uma produtora! Sim, Porque nós temos gente, uma produtora. tem Isso que é. ficar agendando, marcando, correndo, organizando, nanana, logística. Nossa, Sim, porque a gente tava assim já. no começo a gente fazia tudo, então A gente faz o podcast era uma coisa muito nova pra gente. Eu não sabia o que era apresentar, a Karen não Sim. sabia, eu era nutricionista, a Karen é advogada. Então, assim, realmente a gente não sabia como fazer isso, então a gente meio que foi indo em passos de formiguinha. A gente foi conhecendo gente, o pessoal foi ajudando a gente, até o momento que a gente conseguiu o patrocínio, e aí, depois de quase 1 ano, a gente falou, acho que é o momento da gente ter uma produtora, porque a gente já não tava dando A gente conta merece. de organizar tudo, e aí foi uma coisa que a gente conversou muito, e eu falava, o podcast era algo que me animava, e chegou um momento que eu já não tava mais animada, não era mais gostoso fazer. Sim. Começa a sobrecarregar. Muito. Sim. E aí foi o momento que eu falei, Karen, eu acho que é o momento da gente ter. A Karen falou, não, dá pra ter, vamos ter. E aí hoje em dia a gente já tá com um estúdio novo, que a gente vai mudar também, uma nova temporada. Então vai ser tudo muito novo, mas agora a gente tá com um pouquinho mais de suporte, aprendemos um pouquinho mais, então tá sendo mais legal. Boa. É verdade, é verdade. Bom, eu já conheço elas, mas eu sei que você tem muitas curiosidades sobre reality. Inclusive, eu já entrevistei a Karen, já perguntei todos os babados. Então, eu vou deixar a primeira pergunta sobre casamento às cegas pra você. Por que o Valmir? A gente também se questiona, a gente se questiona. Olha, vocês se questionam caramba, tá? Porque o Valmir foi top 1 de todo mundo no primeiro dia, praticamente. Mas é por causa do muito álcool ou por causa da lábia dele? Tem uma aqui fazendo assim, ó. Pam, pam, pam. Era por copo sim, era. Não. Da Agatha Não, nunca da Agatha foi. era a última. A Agatha nunca foi. A Agatha tá aqui, gente. É A verdade. Agatha nunca Ela foi. tá A Agatha tá no nos estúdio. A bastidores, verdade mas em é que breve nunca ela vai estar foi. aqui nos É verdade, estúdios. é verdade. Calma. A Agatha realmente nunca foi. Mas assim, Eu era mesmo. o Valmir tem lábios, fada.
O Valmir tem Valmir é lábio. vendedor, gente. O Valmir tem lábio, então ele sabia se vender muito bem nas cabines. E aí, eu acho que pesa um pouco, eu falo hoje, da minha ingenuidade com o reality. Então, eu tinha pra mim assim, todo mundo que tá aqui tá com a mesma cabeça, tá com a mesma visão. Então, eu pensava assim, o que tem lá fora que a gente tem que ficar desconfiando, se a pessoa tá interessada ou não tá, o que a pessoa quer ou não quer, aqui não tem isso. Todo Na mundo veio pra teoria era casar. né? Então, na minha cabeça, tava muito simples. Tava tipo, nossa. E o Valmir, é o que eu falei, se você conversar com o Valmir, gente, ele é uma pessoa agradável. Eu nunca posso falar que o Valmir me tratou mal, que o Valmir, sabe, foi desrespeitoso comigo. Eu que às vezes ficava no limite, justamente com tanta educação dele, que eu falava assim, Mas um homem Muito. manipulador exato, faz exatamente isso. É. Pra você ser a louca. exato. E ele é tão conquistador, fala baixo. Sim, Porque ele exato. machuca de outras formas. Sim, Pra mulher ser histérica. exato. Eu penso que assim, é, onde ficou muito mais evidenciado isso não foi ainda durante o reality, porque durante o reality ele se manteve exatamente nessa linha e com aquela coisa assim, lá fora vai ser melhor. A gente tá aqui porque a gente tá com muita pressão, né? A gente tá vivendo essa pressão de um reality mesmo, de gravação, de tudo que é fora da minha zona de conforto. Que era fora da zona de conforto, né? Então, quando ele fazia essa promessa de assim, lá fora vai ser muito melhor, eu entendia, tipo, isso, lá fora vai ser muito melhor. E aí, por isso que eu falo que quando saiu aqui fora, durou 2 semanas, gente. Porque não foi melhor, que é droga. Foi melhor, separaram. Separa. Não, e eu falo muito disso que a gente fala assim, nossa, como é que o Valmir era top 3 de todo mundo? Porque pra vocês que assistem, vocês têm algo que a gente não tem, que é a visão. Vocês estão vendo como ele tá falando, vocês estão vendo ele gesticulando e fazendo assim na cabine, e fazendo assim, a gente não tem isso. A gente só tá escutando, então assim, ele é uma pessoa muito agradável. Se ele sentar aqui pra beber com vocês, vocês vão falar, começar a duvidar se vocês são doidas de ter julgado tanto ele. Você vai falar assim, meu, será que eu que não sou doida, que julguei errado? Porque ele realmente é um cara agradável pra você sentar, conversar, ele sabe conversar, então a gente ali só tem. Eu sou advogada criminalista, né? Eu sei Juro. como é preso. Eu não sei, É verdade. Mas isso que ela é um falou. fato. Eu lembro quando eu estagiava no criminal, gente, eu amava estagiar no criminal. E aí, cada mãe, no caso, estagiei na defensoria, cada mãezinha que sentava aqui falava que o meu filho, coitado, ele não fez, o cara com 20 quilos de maconha, ele não fez, ele não queria. E aí eu começava a ficar assim, nossa, é verdade, calma. E você ainda cai. Não, pior é que o Brasil vibrou pra você escolher o outro. Sim. E aí depois você Era melhor escolhe ter o outro. solteira. Era melhor, era melhor ter ido pra casa. É engraçado agora, não era? Não era. Não era. Eu falo não, isso agora com do risada, certeza mas no momento não tinha sido É, que eu falo, engraçado, não. tô medicada. Mas, Terapia sim, tá em dia, tá eu tudo falo certo. que ali também, assim como o Brasil, eu também fiquei com essa coisa pós-reality do tipo, será que eu escolhi errado? Né? E aí você fica, uma coisa que eu converso com outras meninas que também participaram do Casamento às Cegas, que não são do elenco, né? Principalmente na minha temporada todo mundo casou, mas de conversar assim, que a gente fica com essa sensação de que a pessoa certa estava lá. Sabe? A pessoa certa estava lá dentro do programa. Eu é que não achei. Uhum. Então eu vi várias mulheres aqui fora que se relacionaram com caras de dentro do reality. Tipo, uma que ficou com o cara que era o top 1 dela pra ver o que ia dar, ficou com o cara que era o top 2 dela. Então eu passei por esse mesmo caminho, né? Porque eu ficava na minha cabeça, putz, eu escolhi errado. Sim. E aí eu Seria a reação natural de cada um. Ai, você olha os 16 que tinha, eram caras maravilhosos, mas eu particularmente não vejo nenhum pra nós 16 duas. que tinham, não. Eu acho que Ninguém 10. vai, Dos vai, dos 16, 10. Que você olha e fala assim, beleza, com esse acho que eu casaria e daria certo, É, não. né? No geral, assim, que a gente consiga Sim. pensar, eu acho que também não tinha. Mas eu ia fazer igual você, tipo, deu errado com um, vamos pro 2, vamos pro 3, eu ia pegar a porque minha aí- lista inteira. Fica com essa sensação, é que você fica um pouco com essa sensação de, porque o que a gente vive lá é tão assim intenso, e eu ainda fiquei arrastando 2 opções até os últimos dias, assim, de Uhum. cabine. Então eu fiquei até os últimos dias do tipo, será que eu tô fazendo a escolha certa? Será? Mas no real, nenhum era certo, não tinha escolha certa, Uhum. né? E a minha impressão que eu tive, e aí também aquilo de hoje, né, eu ter aprendido a confiar mais em mim mesma, na minha intuição. No final das contas, o Valmir, se não tivesse tudo o que aconteceu, ele seria um perfil muito parecido com o que eu me relaciono aqui fora. Infelizmente. Aprendi minha lição. gente. Relacionada. Exato, aprendi minha lição. Você tava repetindo o padrão, Exato, só eu isso. precisei ler isso. Nessa edição você ia pegar o Alexandre, ia pegar... Juro. É. Eu ia. Se você não tivesse mudado seu mindset, Era nada a ver.
Porque as minhas Ai, amigas. caótico. Não, as minhas amigas Cômico quando se não fosse assistiram. trágico. As minhas amigas, quando elas assistiram, falaram assim: cara, tu tava com o teu ex-namorado. Porque ele, até o jeito dele falar, lembrava um ex-namorado meu. Que minhas amigas falaram assim, mano. Uhum. E aí eu só fui ter essa noção assistindo mesmo. Sim. Então lá dentro, o Valmir, na verdade, foi minha escolha por isso, por um costume que ele trouxe pra mim que me lembrou Você despertar. tava na sua zona de Exato. conforto. E agora, o outro, a visão que eu tive dele dentro do reality é exatamente hoje a visão que eu tenho dele, só que um pouquinho pior. No reality, eu lembro que o que me fez não escolher ele é que eu sentia que ele era superficial. Ele falava coisas que ele achava que eu queria ouvir. Genéricas. Tipo, eu lembro que eu perguntei assim: me fala um momento da sua vida que foi, tipo, muito importante pra você. E aí ele me respondeu assim: viagens. Aí eu Qual? fiquei Pra pensando. onde? Aí sabe quando você ainda tenta caçar, né? Eu falei, mas teve alguma viagem em especial? Não, eu amo viajar. Viagens. Isso pra mim tá uma viagem especial. Aí eu virei pro cara como o Valmir e falei: me fala um momento da sua vida que foi especial. O cara me vira e fala: eu quase morri de Covid. E aí eu repensei nos meus hábitos de vida. Fiquei Ah, 6 meses. imagina antes do Covid como é que era. Se depois ficou do jeito que a gente viu. No começo tava ruim, depois parece que piorou. Então, assim, mas você entende, tipo, o nível de troca, né? E aí eu tinha essa sensação do Ítalo, que ele era, tipo, uma superfície, vazio. Né? E hoje eu tenho certeza que ele é vazio. Mas Uhum. naquela época eu fiquei, será? E aí o Valmir parecia, me passava exatamente a impressão de que ele estava mais pronto, que ele tinha mais noção do que era, do que ele veio fazer, Sim. do que era um relacionamento. E você, Bianca, o que fez você escolher o Jarbas? Eu que escolhi o Jarbas no segundo dia, né, gente? É mesmo? Daí eu escolhi no primeiro dia já. Foi um amor, né? Tipo, Na verdade, a gente primeira conversa vista. com 16 caras. À vista, né? Aham. Com 16 caras. primeiro- O Jarbas foi o 15º que eu conversei. Então eu tive como comparar com os outros que eu Com já o tinha Valmir, né? Que você tinha gostado. Valmir, exatamente. E aí, Conta a comparação que você fez. Qual? Quando você decidiu pelo Jarbas, vai. Você já contou pro Brasil que o Valmir tava no seu top 1? Seu top... Já contei. Já. Meu Ela Deus. contou lá no reality Eu mesmo. contei lá mesmo, Valmir. Que ela tava na lua de mel eu com tava- todos os top dela. Eu tava na lua de mel com meus Caraca. top mesmo? 5. Top 6, né? Porque o meu 5 não era do elenco principal, mas 1, 2, 3, o 4 e o 6 eram os Os Não é noivos. estranho quando você conhece as pessoas pessoalmente e fala, Muito. poderia ter casado com Sim, essa a gente pessoa, tava falando poderia isso estar hoje. ali É com esquisito. Era muito estranho. E aí, o que eu comparava é que, assim, as conversas, eu saía muito entusiasmada. Por exemplo, a conversa com o Valmir. Era, nossa, uma conversa caótica, que eu saía, sei o quê. Eu fechava a porta, eu nem lembrava que a gente tinha conversado. Uhum. Por isso tem que anotar, né? Morria ali. Né, morria ali, porque era um entusiasmo Para fazer que nem o Patrick. que era o mesmo entusiasmo Oba. que eu tinha aqui fora. Por exemplo, os caras que eu me relacionava aqui fora. Que era um entusiasmo momentâneo e passava. Com o Jarbas, quando eu saí da cabine, eu ficava intrigada do que ele era, porque ele era mais quieto, era um cara mais sério. Então a conversa, tipo, rendia de outras formas. Eu não saía entusiasmada, eu saía querendo saber mais. Falava, putz, eu queria saber mais. Então eu já saí muito interessada. Eu falava, comparando todos os 16 caras, eu acho que ele é o perfil que eu vim buscar aqui. Porque se eu viesse buscar um perfil tipo Valmir, eu ficava lá Certo. fora. Eu já tinha lá Sim. fora esse perfil. E até brinco, né? Se fosse só um PA, eu ficava com os que eu tinha lá fora. Então foi isso que me fazia, tipo, interessar. A gente tinha os mesmos interesses, assim, de família, dos filhos. Então a gente tinha muitos assuntos em comum, mas ele era mais centrado. Eu sentia ele mais sério. Tanto é que quando eu voltava e falava do Jarbas, as meninas falavam, nossa, o Jarbas, ele é legal, mas, tipo, Não abre a boca. não me deixa entusiasmada, quero que às vezes a gente buscava lá. Então, por isso que eu acabei me conectando mais com ele. Mas eu me conectei no primeiro dia, só que a ordem do programa passa diferente, né? Então eu não fui a primeira a ser pedida em casamento, eu fui a penúltima a ser pedida em casamento. Caramba. E aí o pessoal fala, você é muito emocionada. Sim, eu sou, a gente tava no Uhum. casamento às cegas. Mas não tão, eu fui a penúltima a ser pedida em Não, casamento. e outras, são quase 10 dias de cabine. Sim, é muitos tipo, dias, muitas horas. Muitas horas, 8 muitas horas na horas. cabine. Fica, tipo, trabalhando na cabine, mas rodando. Não, no caso depois que por você exemplo, junta quem o já tinha casal, escolhido o você só casal, fica conversando com Você ele. fica um dia inteiro, 8 horas Sim, com O dia ele. inteiro, só para 4 horas de almoçar, manhã, volta 4 horas e de continua. tarde. Então, assim, é muita coisa. Você realmente. Nossa, acho que nem conversei isso com meu namorado até hoje. Então, é isso, é isso. esse E aí tempo você pergunta coisas que você não perguntaria, por exemplo, num date aqui fora, tipo, você é alérgico a alguma coisa? Porque lá você tem que perguntar tudo, você só Uhum. conversa. Então você acaba se conectando mesmo com a outra pessoa, porque você só faz isso. Você Sim. só fala, você tá entregue pra isso. Aí você Em tem algum momento vocês começam a falar sobre aparência?
Não, não pode. Às Mas vezes, dá pen. é isso que eu ia falar, no meu caso, a gente não podia falar sobre a aparência, não podia falar como eu sou, mas você começa a, às vezes, perguntar assim, como que você acha que eu sou? Ah, isso sim, isso sim. Aí Como você me projetou? algumas pessoas me comentavam no lounge que tinha perguntado, tipo, que roupa você tá usando? E eu nunca perguntei isso. Uhum. Eu perguntava todos os dias qual roupa ele tava usando. Eu nunca tinha Ele perguntado sempre tava isso. de camisa estampada de botão, aí eu ficava, Sapatênis? Será que será que ele ele é brega? Sempre de botinha. Aí eu ficava, será que é? Estiloso ou brega, né? Eu ficava nessa Na dúvida, dúvida. assim. uma linha tênue? Hoje, qual Não, quando a Estiloso gente ou brega? Não, ele mudou muito o estilo, né, depois de mim. Então, brega. Não. É que, na verdade, Jarbas, a gente brincava muito disso. Pra ele, era assim, a blusa é de flamingo, a bermuda é de flamingo, mesmo que sejam flamingos diferentes, eles Tá? combinam. Aham. Então era assim, entendeu? Era mesmo, os O meninos Vitor Hugo, meu falavam. bebê, era assim. Eu peguei ele e falei, vem cá que eu vou te dar uma aula. Então, e ele aceitou. Bola com bola, não. É Não. isso, era isso. Mas aí ele foi escutando, falando assim, nossa, é verdade, acho que isso fica melhor. E aí super melhorou o estilo dele e tudo mais. Os meninos zoavam muito isso do É. Jarbas. Eles falavam que ele estava no estilo Jarbas. Jarbeando, quando você misturava muito estampa. Vocês acham que se aquela porta abrisse e fosse uma pessoa que você, no seu dia a dia, considerasse feia, o nível que vocês estavam apaixonadas, vocês passariam por cima ou ia rolar um. Não fico com calvos! Não fico com. Eu falava que eu não ficava com baixos, né? Mas ele usa Baixofóbica, salto. baixofóbica. Eu era Baixofóbica. Ainda sou. Voltei assim. Agora ela é Voltei assim. Isso que dá Mas dessa na hora Porque eu dei baixo. chance pro baixo que Deu o baixo chance. fez. Te Baixíssimo. tratou como se a feia fosse você. Exatamente. Acabou baixo. Acabou. Mas olha Não, só, eu ele passaria. sempre anda com salto. Não, No outro não, dia ele entrou nunca. sem salto. Só no casamento. Esse dia do casamento ele ficou Bichinho. bravão. Eu lembro que ele falou assim pra mim: cara, a produção meteu um sapato aqui pra eu usar. Puta. Ah, não foi ele que quis usar esse sapato. Não. Ah, ele quis porque ele usou, eu, né? Você falava, não. eu falei, eu quero usar o meu tênis. Então eu usei o meu tênis. A produção tinha lá até uma sugestão de tênis deles. Mas eu falei, eu quero o meu. vocês, depois de tantas horas conversando, você imagina Sim. o jeito da pessoa? Tudo. Eu tentava não imaginar, porque eu tinha na minha cabeça que se eu fosse imaginar, eu Você ia sair poderia. correndo. Eu poderia ter uma expectativa e a pessoa não ia bater aquela expectativa. Então, na minha cabeça, quando eu tentava, tipo, quando vinha na minha cabeça, sei lá, eu sonhava, porque a gente Uhum. acabava Sonhava. sonhando, né? Porque você vive aquilo tanto Você que sonha. às 3 horas que você dorme, você sonha ainda com aquilo, né? Então, às 3 horas que eu dormia na noite, eu não tinha uma imagem, sabe? Eu Uhum. falava Embaçado, com sem o homem cabeça. do família. Tipo isso. Era isso, Era uma era isso. pessoa assim. O único que eu cheguei a criar uma fic na minha cabeça de como era o Ítalo. Porque como ele falou, meu pai é italiano e tal, eu pensei, eu fui pra Itália, os caras italianos, aí eu fiquei, Errou. Mas quando eu quero oi, italiano. Ai, quando eu vi- Errou. Então, tipo, o Valmir, eu não cheguei, mas o Valmir, ele acabou soltando um dia na cabine uma coisa assim, da minha família, eu sou o maior. Nossa, pensou um altão. E na minha cabeça, num primeiro momento, eu pensei. Aí eu lembro que eu até falei assim, gato, quando você me ver, você vai entender o que eu tô falando. Porque eu tenho muita consciência que eu sou maior que a maior parte da população masculina do Brasil. Não é nem feminina, eu sou maior que a maior parte dos homens. Então eu só falava assim, tá bom. E aí ele me mandou a correntinha que ele usava o tempo inteiro no reality. Ficou curto em você. Não, ela ficou tipo aqui. Aí eu pensei, nossa, Altão. então ele é alto. Foi a primeira coisa que bateu na minha cabeça, então ele é alto. Só que Olha na o verdade barulho ficava da assim rosa. porque ele era grandão aqui, né? Então a corrente subia, né? A corrente aqui não, choker. Coisa aí. Mas foi o único momento que bateu assim, será que ele é alto? Só que é o que eu falei, eu tempo tempo eu tinha na minha mente assim, gente, eu me inscrevi no casamento às cegas, pode vir qualquer coisa. Marquito. Pode vir qualquer coisa do outro lado da porta. E aí as minhas amigas brincavam que se abrisse aquela porta e eu falasse, eu vou seguir, tamo junto, tô apaixonada, e fosse um cara tipo de 1,20 m, mas eu falava, mano, você tava mesmo apaixonada. E eu Ela meio tava. que me desafiei, sabe? Eu falei assim, vamos ver se isso é real. Tanto que quando eu vejo o Valmir, eu tava até com esse sapato, que é o meu salto menor. Eu coloquei assim, que eu andei, ele fez assim, ele olhou assim, aí eu pensei, sabia que eu era mais alta? Eu já pensei no começo, sabia que eu era mais Mas eu alta. projetei tudo e ele era completamente diferente do que eu projetei. É mesmo? Completamente diferente. Eu imagino. O Jarbas, ele é o. Se você coloca 16 homens e fala assim, escolhe um, eu ia escolher ele. Por aparência, Sério? pelos caras que eu ficava fora do Que é o reality. seu padrão. De aparência física.
Então, mas eu era muito desprendida. Eu acho que se você aceita participar do casamento Sim, às cegas, tem que ser. minimamente você tem que se desprender de padrões. Uhum, Eu sim. vejo muita gente na internet falando assim: ah, mas a pessoa é obrigada a gostar? Não, Não. aqui fora, lá dentro sim. Porque o intuito do reality é você se desprender de padrões, é você se apaixonar pela essência, pela alma, e mesmo que abra a porta e seja completamente diferente do que você projetou, você continue com essa Sim. pessoa. E o Jarbas eu imaginava muito diferente, assim, de cabelo, barba, completamente diferente. Então eu lembro quando abriu a porta, a minha primeira reação foi tipo um. Sabe quando Não, eu pensava, eu olhava e falava assim. Putz, ele é muito diferente do que eu projetei, só que aí ao mesmo tempo minha cabeça falava, nossa, mas ele é muito bonito, ele é muito Aham. gato, ele é muito o estilo de cara que eu fico. Você pensou que ele era como? Eu pensava que ele era bem branquinho, Alemãozinho, assim. eu pensava que ele era menor porque ele me mandou uma camiseta dele Mas nas era cabines. apertada, baby Só que era look. apertada. era Então eu achava assim, ele falava assim, ah, eu treino há 13 anos. Só que eu pensava que ele era muito magrinho. Eu falava, ah, eu vou sentar nesse homem, vou matar ele. Aham. Pensava eu, né? E por causa da blusa. Então eu colocava a blusa na minha frente e falava, nossa, ele é muito menor do que eu. Sim. Então quando abre, eu achava que ele tinha a barba mal feita, ele tinha um barbão na época do Uhum. reality. Então quando abriu, eu falei, nossa, ele é muito diferente. E ao mesmo tempo, nossa, ele é muito gato, ele é muito gato. Que bom que ele é diferente do que você imaginou. Imaginei ele Gente, ela bonitão chegou também. falando que ele era o Drake. Eu falei que ele era uma mistura do Hamilton com o Drake. Realmente, ela tava apaixonada. Eu tava. Mas isso acontece quando a gente sai do face to face, isso é muito Eu já engraçado. lembrava a cara dele no dia seguinte. A gente fica tão assim, é uma emoção tão doida, que quando você sai, eu lembro que eu só conseguia lembrar que o Vamir tinha olho claro. Então, eu falava, ih, como é o Vamir? Ele tem olho claro. Amigo, Porque ele é, eu lembrava o Jarbas conseguia. em zoom. Eu Eu lembrava ele em zoom. Sabe quando você lembra a pessoa em zoom? Parece que eu só lembrava do olho, da boca e eu lembrava que ele Da tinha barba. largador. Só. Era isso que eu lembrava dele. E porque você tá tão nervosa que verdade. 20 minutos depois eu não sabia. No dia seguinte eu não lembrava de escrever ele. Por isso Eu que só lembrava dele quando a verdade. gente chegou na lua de mel, que é 5 E é dias isso que eu ia depois. falar, e por isso que é tão estranho no primeiro contato É, da lua de mel, porque você já ficou um tempão sem ver a pessoa, e aí te jogam lá no carro já pra gravar. E aí eu lembro que quando jogou no carro, eu olhei assim, tipo, Amiga, eu fiz um assim, ó. oi, saudades. Pra e deu ele? selinho. Mas, tipo, mó vergonha, porque você já se declarou, você falou que ama, você Vai casar. beijou na frente de todo mundo, você vai casar e você chega lá e fica, oi, a pessoa, oi, você. Mas essa é a maior, Ainda, porque ela sabe que é verdade. essa é a maior dificuldade É do muito ruim. reality, é muito você ruim. depois associar a cara A com voz, né? É. Então, por exemplo, casais aí da 4ª temporada que tá vindo, eu vi lá o pessoal falando da Ariela e do Evandro, que eles meio que... Dá pra perceber que eles estão, principalmente a Ariela, tá ainda Associando. demorando Assimilando. pra associar É cara e voz. E principalmente pra muito você se estranho. desfazer de projeção. Porque quando você projeta uma pessoa na sua cabeça, você tá achando que a pessoa é aquele jeito. Entrou outra pessoa com a voz que você tava escutando, mas não é a pessoa que você tá imaginando, você fica, putz, e agora? Tipo, é muito difícil você verdade. realmente assimilar. E eu lembro que quando ele chega perto de mim no face to face, ele fala, você é perfeita. E quando eu escutava a voz, eu falava, gente, mas não era ele. Aham. Não era esse cara que eu tava conversando, mas era. Fazendo Eu que projetei download. diferente. Eu não Dá lembro a da voz Ariela pro falou corpo. isso? Ela É. é que ela e o Evandro, nos últimos episódios, né, que soltaram, ele fala que tá sentindo ela meio distante, né? Sim. E aí ela não fala isso, mas ela fala, não, é que a gente tem tudo, tem um tempo. E ali, né, naquele momento, a gente que acabou vivendo reality, Você consegue a entender gente o que ela consegue entender esse Muito. sentimento. Porque eu lembro que no meu primeiro dia com o Vamir, parecia que, tipo, era estranho. Ele vinha assim, perto de mim, Tipo, você não conhece. é estranho. Você Pra mim era conhece? muito Quem estranho. é esse cara que tá me encostando? Entendeu? é E aí exatamente isso. aí ele fazia, às vezes, uma gracinha que eu lembrava, me remetia a alguma gracinha que ele fazia na Aí cabine. você falava, é ele, puta, é ele mesmo. E aí eu imaginava, por exemplo, ele fazendo um biquinho, quando ele fazia algumas graças assim. Sim, nossa, a gente tem muito isso mesmo. Aí, ele tava aqui na minha frente, do nada ele tava fazendo esse biquinho, eu falava, caraca, mano. É ele mesmo. Aí eu pensava, eu imaginei que você fazia um biquinho quando você fazia isso na cabine. Aí ele, eu faço. Aí você começa... Você começa a entender que Ai, a pessoa é a cara, pessoa que você é muito conhece já. estranho. Mas você não estranho. conhece. É que você tem muita intimidade com uma pessoa que você Exato. não conhece. Exato, é Isso super é muito estranho. louco, Então, né? Não, e quando a produção vai embora, tipo, tchau, agora durmam. Aí tu fica Durmam. aqui. Aí eu não fiquei, não. Quando a produção Não, fala no assim, primeiro ó, momento eu fiquei na aqui, ó. lua de mel, Amiga, eu fui... nossa, eu não. Eu fiquei... acho que a gente ficou até, sei lá, é que não tem noção de hora. Mas na minha cabeça, a gente ficou até, tipo, 2, 3 horas da manhã conversando ainda. Mas ele uivou. Não, Ele até 2, 3 horas da manhã foi conversa. Aí eu lembro que eu fui tomar banho. E aí foi quando eu ouvi o doido Ivan, porque na verdade ele uivou antes. Porque ele não foi o primeiro a uivar, alguém Já. foi o primeiro a uivar. E aí ele correu. Aí quando eu tava tomando banho, eu, que diabo é isso? Aí eu saí assim do Foi banheiro, Jarbas. eu, que diabo é isso? Aí ele, não, depois eu te conto, já cascando o bico. E aí eu,
Aí Todas foi quando elas. eu deitei na cama, aí eu comecei a rir, aí ele depois podia ir lá, Eu não mas tive, antes... mas eu acho que é porque durante o dia a gente já foi meio que se conectando de novo, do tipo, realmente, essa pessoa é a que eu tava conversando. Então, por mais que tivesse ali, porque nas cabines a gente vê as câmeras, mas são câmeras tipo Big Brother. Uhum. Então, em certo momento, você esquece que tem câmera, Uhum. porque só tem a equipe no lounge, só que a gente fica mais tempo na cabine. Então, você vê que tem câmera, mas você esquece. De quando você vai pra lua de mel, você ganha uma equipe. Então fica, tipo, Uhum. sei lá, 10 pessoas com a gente o dia inteiro. Te olhando Então, aqui. te olhando. Então, pensa, você tá tentando se conectar com a pessoa, com 10 pessoas te gravando, Nossa. você tendo que fazer. Então, assim, é muita coisa. Só que, pensa, você tá 10 dias conversando com a pessoa e você conversou sobre tudo. Você tá vendo a pessoa, ele é um gato. Eu só queria que a produção fosse embora. Quando a produção falou assim, terminou a diária, beijo, tchau, a gente olhou um pro outro e falou, tá. E foi ficar. Não, mas agora tá bem explícito. Sim. Não, Gente, tá explícito demais. É. tá, foi. eu Eu mandei agradeci de casa pra criança A menor de gente- 12 anos. A de gente tem um 16 grupo, anos. a gente tem um grupo, e eu mandei assim, gente, Tá a cena demais. Vanessa e Léo. Não, foi. Quando apareceu as Não, nossas eu- cenas, quando apareceu as nossas cenas, eu assistia de sempre Não, eu quando quis morrer. estreava, né? Tipo, 4 da manhã eu tava lá assistindo. E eu lembro que eu falava assim, não vai aparecer tanta coisa. Nas outras não era tanto. E aí eu lembro que a Tá nossa, ficando apesar de ter pior. aparecido, Tá foi, ficando foi pior, bem né? sutil. Até a Só que 7 não apareceu tava. eu em cima do cara, depois o cara em cima de mim. Eu só fazia assim, ó. Não, 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 Mas não, não, Minha não, mãe não, viu não. isso. Só que assistindo a Deixaram uma quarta, câmera lá. fica duas Fica câmeras dentro do no quarto. Só que vendo a quarta, eu falei, já agradeceu hoje de ter participado da 3? Juro. Porque eu já agradeci. Porque foi bem mais pesado. Bem Não, mais. eu lembro quando a gente já tinha gravado, e aí estreou a segunda. E aí, quando estreou a segunda, que eu assisti a deles da Lua de Mel, porque assim, acho que foi mais um que a gente tá falando, foi piorando. Foi piorando. A segunda, eu lembro quando eu assisti, eu já tive um negócio, eu comecei a esquentar, assim, por dentro, pensando, meu Deus, como que vai ser o meu? Como vai ser o meu? Aí quando veio o meu, meu Deus, ainda pensei, graças a Deus, a gente tava embaixo do edredomzinho, não deu pra ver nada demais. Aí, quando veio desse pessoal, que, tipo, a luz acesa e o caramba, eu, Gente, é amado. luzona acesa, né? Eu entenderia ela, consegui porque ela, esquecer. poxa, Sim. é o que ela falou, vai estar gravado pra sempre pro meu filho. Não, é horrível quando É. você pensa assim, mas Não pensei na na hora a hora. gente não pensa. Na hora a gente não É. pensa. Na hora eu só pensei. Eu sei, gente, fui Foi BBB. difícil, gente. É difícil, é difícil. Apesar que, assim, depois que passa, o que que acontece? Renan, marido de minha amiga, que tá no estúdio, me manda vídeo imitando eu. Foi assim, foi nesse nível, entendeu? Não Imitando na hora. Nossa, ele me imitou, mandou vídeo imitando com a E cachorra. vocês gostaram? De participar Não. do negócio? No primeiro dia, foi Sim, bom? foi. Foi. E pra você? Eu tava Deu pra falando, esparecer e a esquecer que gente- tinha câmera ali no momento? Deu, do não, rally a rola? gente foi sem cobertura e tudo. a gente teve uma conversa, porque Também que não- assim, Que, né, Não imagina. pode, né, menina? É Senão lógico. processa eles. Mas sempre tem Queria um que- funcionário doido alguém que- assistiu. Não, Alguém assistiu. Alguém viu. Ao vivo ali. Alguém assistiu. a Espero gente que tenha sabe. agradado você que assistiu. 25 Ela aqui minutos. pra mim, você tem um sex tape? Sim. Eu falei, eu não tenho, Bia. Aquela, você tem. Você tem aí sex eu tape? parei. Tem. Aí eu parei. Você tem uns 4 dias de sex tape, inclusive, não só um. Sex tape. Vários. Na Não, mas- varanda. Para, caralho. A Mas eu gente- não ficou sabendo nada da varanda. Foi. mas olha como eu fui inteligente, não tem câmera na varanda. Não tem câmera na varanda, é verdade. Aí a Nossa, Karen falou você da foi a varanda, eu falei, mais vamos tentar. Cheguei na varanda, inteligente. tinha um Tinha macaco. câmera. Não, não foi Ah. por Não, tinha questão um da macaco, câmera, não. Não. literalmente. Não foi por causa da varanda, não. Não foi por causa da câmera, não. Não foi por causa da câmera, É mas... que eu acho que É porque eu tinha falado. Safadeza. Eu tinha falado na cabine, né? Porque tem todo um contexto, né? Mas enfim, eu tinha falado na cabine pro Valmir. Não, porque a varanda eu acho muito assim. Ninguém tá me vendo porque eu tô dentro da minha casa, mas alguém pode me ver porque eu tô do lado de fora da minha casa. E aí tinha essa brincadeira da varanda. Então, Aí eu lembro que rolou algum papo de Help. sexo e aí Esse algum cara falou, ai, como é que eu vou ficar com uma mulher que faz Ah, não, esse é o sexo? Daniel. Esse Ele é o casou? Daniel. Ah, o casou com a Dani. casou com a Dani. É, É, Dani. Já separou, né? Já, porque Ah. Bruninho Graças a Freitas. Deus. Foi. E aí, mas lá durante o processo todo, uma coisa que me chamou a atenção é que você está muito bem com a mãe com a namorada do pai do seu filho. Sim, Mulher, esposa, não sei esposa. o que ela é. Isso. Sim. Vocês sempre tiveram uma boa relação? Mas quem apareceu no reality foi a ex do Jarbas. Naquele momento. Aquele momento quem aparece é a ex do Jarbas. Então eu vi nas suas redes sociais, Nas eu minhas acho. redes sociais eu tenho provavelmente. muito. Eu tô confundindo Com as ambas, coisas. tá? Com ambas. Com ambas os lados. Com a madrasta do meu Cara, filho, isso é a muito Ingrid. duro, né? Um processo, porque eu já fui muito imatura em ambas as situações também. E eu acho que
falando pelo Klaus, meu filho hoje tem 8 anos, e quando a Ingrid conheceu o Cauã não, eles já se conheciam há muitos anos atrás, quando eles se reencontraram, o Klaus tinha 4 anos. Então a Ingrid participou também de muitos processos em relação ao meu filho, mas não foi um começo fácil, teve muitos ciúmes, quando eu tava aberta a uma relação ela não tava, e vice-versa, a gente teve briga, assim, até a gente conseguir se acertar. Hoje a gente tem uma ótima relação de sair, nem ser sobre o Klaus, a gente foi no Mas foi no show, e ela tava no show, e jantando, ela tava no show do McFly Tava. comigo. Então, hoje nós temos uma boa relação. Mas vira e mexe, a gente tem uns quebra pra capar. E Mas aí, família é normal, família super também, normal, né? família. Eu falo que a Ingrid é família. Eu prefiro conversar com a Ingrid do que com o pai do Klaus. A gente tem uma boa relação, mas tem coisas que eu prefiro, porque a Ingrid, ela é mãe, ela é professora. Então eu falo assim, não é pra fazer isso. O pai do Klaus faz totalmente o contrário. A Ingrid faz o que eu tô Pelo falando. menos cumpre. Sim, mas a gente tem uma boa relação, né? Tanto o pai do Klaus quanto a Ingrid. E em relação à ex do Jarbas, que participou do reality também, de gravar com a gente, foi a mesma coisa. Também foi um processo. Tivemos as nossas diferenças, tivemos nas nossas brigas, mas até hoje nós mantemos o contato, a gente se fala. Ai, que Eu vejo legal. a Sofia de vídeo, a gente conversa, ela manda, ai, que saudade de você, a Sofia tá com saudade. Então nós temos também uma amizade aí que ficou mesmo depois do término com Tem quanto tempo o que você Jarbas. tá solteira? 5 meses. E aí você teve que entrar Super na pouco. justiça pra. Ou ir lá no cartório Isso, e. tive que separar a Karen e foi minha advogada. É que a gente faz. Extrajudicial, né? É que eu falo, como a gente faz, na verdade, faz união estável Sim. reconhecida em cartório. Ah, Isso. tá. Não é Então, casamento. isso, Não. tem que dissolver do mesmo jeito, né? Sim, Fazer a foi caro. dissolução. É o preço de Foi casar, não. caro. É Mas que a não, Netflix não paga não, a. passa. Separação, Paga, não. Não, paga um separação. casório, paga só Não, a Tinha uma união. cláusula de pagar a Tinha que já separação, ter. né? Podia. Que a chance é grande. Foi 580 reais. Pelo que a gente tá vendo, sim. Eu paguei Eu uma paguei sozinha. 612 porque eu fiz Você online. dividiu Não, com o parceiro? não. E você? Ele depois me mandou metade do Pix. Não, não dividi porque como os móveis ficaram comigo, aí tinha que ficar elas por elas. Ah, No meu caso é porque ele não queria Eu. separar de jeito nenhum. Aí eu tive que. Aí eu Eu vou amo falar isso. que como a Gisele entende, eu tive que falar um juridiquês com quem não entende, só pra dar um susto, pra impor. entendeu? E o irmão dele é advogado. Então o irmão dele ia dar uma. Porque eu sabia que ele ia procurar alguém pra Mas perguntar. ele não queria separar? Não queria. Não. Porque ele dizia que Ele eu não ia. queria casar. Aí depois não queria separar. Aí ele dizia que ele queria Terapia. esperar. Não, ele falou assim: vamos esperar. Eu esperar o quê, meu filho? Eu não quero passar mais nenhum O dia. hype passar, né? Não, filho, tinha nem hype. Antes do reality estrear, foi 2 semanas só de casamento. Aí eu falei, eu quero resolver isso agora. Não, espera. Aí eu fui no cartório, fiz todo o processo, né? Paguei. Aí ele enrolando, não queria entrar na audiência online. Aí entrou na audiência online. Aí não assinava online. Aí aquele Puta enrosco todo, mas até chegar na audiência online, uns dias antes ele ficava enrolando. Aí a menina do cartão falou: ele não me manda a documentação dele, ele não tá me mandando. Aí eu catei, chamei o irmão dele e falei assim: querido, Deixa eu contar um deixa eu te negócio. falar um negócio. Sou advogada. Eu não preciso ficar casada com uma pessoa que eu não quero, né? Eu posso entrar na justiça com um processo litigioso e aí pedir segredo de justiça. Então, o que eu escrever lá, qualquer um vai poder ler. Aí ele parou. Aí no outro dia, a menina, assinou. ele me mandou os documentos. Aí eu, Não, que bom. é complicado. Coincidência. Aí ele enrolou de novo. Aí eu falei assim, querido, Vini, porque eu não falava com ele, eu falava com o irmão dele. Se não resolver até sexta, segunda-feira eu tô distribuindo o processo, tá bom? Aí resolveu. Vamos ver aqui, ó. Aí Não, resolveu. o meu eu paguei porque como a gente tinha um apartamento juntos, né, que a gente morava, ele foi pra Santos, a gente ganhou muitos móveis e tudo. E aí como eu fiquei no apartamento, porque no caso eu tinha que ficar no apartamento, né? Não dava pra separar e morar na rua. Então eu fiquei no apartamento porque ele voltou pra Guarulhos. Então o que foi combinado é que como eu ia ficar com todos os móveis, a gente fez o levantamento de quanto tinha e eu paguei a multa do apartamento pra eu poder sair e a separação. Porque aí eu fiquei com todos os móveis, no caso. E, tipo assim, da Karen a gente sabe tudo o que aconteceu, tudo o que rolou, mas o que você acha que fez o casamento não dar certo? Cara, eu acho que foi muitas coisas juntas, mas eu acho que a maior delas foi visão de casamento mesmo. Eu acho que a gente era no reality, a gente falava assim, a gente pensa muito igual. E pós-reality a gente viu que a gente não pensava muito igual, a gente pensava muito diferente em várias coisas, em relação a trabalho, em relação a viagem, tudo, nada batia. Então eu falo que hoje eu vejo que eu me apaixonei por uma projeção dele e ele por uma projeção minha do que a gente conheceu dentro de um reality show em 2 meses. E quando a gente vem aqui pra fora é muito difícil você transformar isso. Então a gente estava tentando até um momento que ele chegou e falou que não estava se sentindo mais feliz e pediu pra separar.
E Ai, aí eu, como uma boa ariana, falei, tá bom, vai eu vou fazer puta o que quê? pariu antes que eu me esqueça. E A internet pede muito isso, de que a gente quebrou o pau, mas não, ele chegou e falou que não estava feliz, a separação partiu dele, eu sentei e falei, tá bom, eu Ariana não vai se humilhar. não ia amarrar o homem no pé da cama, eu ia falar o quê? Pelo amor de Deus, fica comigo? Eu não ia fazer isso. A pessoa já está decidida, as coisas já estavam no carro. Então, assim, ele já queria ir embora. E eu falei, ter a maturidade de entender que se ele quer ser feliz, que ele vá. Porque se fosse ao contrário, eu também terminaria. No lugar dele, eu faria a mesma coisa. Talvez eu teria feito de outras formas, mas eu teria terminado também. Então, eu falei, eu nunca crucificaria ele, porque ele quer ser feliz do jeito dele. Poderia ter sido tudo de outra forma, mas eu também não fico pensando no como poderia ser. sim. Eu pensei assim, a gente tentou, eu tenho a minha consciência tranquila que eu fiz tudo que eu podia, tudo que eu podia fazer eu fiz. Nós tentamos, não deu certo. No momento que ele pediu separação, eu aceitei. Hoje eu vejo que foi muito melhor para nós dois, mas dizer que nós terminamos numa guerra, que ele tentou tirar as minhas malas do Uber, que a gente se matou na internet dois, Já foi isso não comigo. existiu, não tem o que falar. Então as pessoas tentarem ficar, ai, você não entra muito no assunto, porque não tem o que falar. Eu falo que até meu término foi desinteressante. Porque não tem o que falar, não teve uma treta, não teve um escândalo. Foi tipo, eu quero separar, eu falei, é isso, vamos separar. Beleza. Beleza, é isso, sofri pra caramba, né? Tipo, creio que também não tenha sido nada fácil, mas eu falo só por mim, eu não posso responder por ele. Eu Sim. respondo sempre pelo que eu senti. Mas não foi inesperado pra você. Cara, foi inesperado pra mim no sentido de eu não imaginava que chegaria ao ponto de uma separação. Porque eu Você acho que. tava estranho Não, a gente tinha as nossas diferenças, as nossas Ah, brigas, eu vou sim. falar, não tava estranho nada, que eles tinham acabado de voltar de viagem, estavam montando lista de casamento. Vocês e iam o moleque casar meteu na igreja? louco. A gente ia renovar os nossos votos. E aí a gente tinha as nossas brigas, a gente teve muitas diferenças durante assim, tipo, isso precisa melhorar, isso não tá dando mais, isso tá. Mas nunca foi assim, tipo, isso tá ruim, eu tô pensando em separar. Não tinha isso. Foi Uhum. tipo, eu não. Isso aqui não tá legal, mas você tá feliz? Não, eu tô super feliz, eu quero que a gente evolua. Então, de certa forma, foi sim inesperado pra mim. Foi tipo, quando eu cheguei, eu falei, mano, era algo que eu não estava esperando. Hoje eu vejo que foi melhor, sim, mas dizer que eu estava esperando, eu não estava esperando. Sim. Não tinha como eu esperar isso. Vocês No chegaram fim- a fazer terapia de casal, essas coisas? Sim, fizemos terapia de casal, mas as nossas terapias de casal foi meio pra ter combinados antes do reality estrear. A gente tinha, assim, os nossos problemas de briga e tal, como é que a gente podia resolver, mas a gente fazia muito pra preparação de depois do reality. Então, o que a gente ia ter como combinado, como é que a gente ia agir, se acontece tal coisa, como é que a gente ia agir. Nossa, Então, muito teve O reality é gravado meses 8 antes. meses antes Sim. foi nosso. Tá. E aí, como é que você fica com seu marido? Até aí é Até fácil, tranquilo, porque ninguém tá olhando, né? ninguém Não, te mas quando conhece. vaza, aí o pessoal, poxa, Ah. eles são meus vizinhos. Aí aconteceu Então, com a Agatha. com a Agatha aconteceu, mas no meu prédio tinham 4 apartamentos. O meu e mais 3. Eu acho que eles nem tinham Netflix, porque eram tudo senhorzinho. Era tudo senhorzinho. Acho que eles assistiam casamento às cegas. É, que eles acham Então era isso muito descomunal. prático. Era mais assim, se encontrassem ele na academia, por exemplo. Na Aí o praia. pessoal fala, putz, o Jarbas tá em Santos. Meio que Bianca óbvio, de né? Santos. Uhum. Mas até então Mas o pessoal provar. não comentou Não. Ah, não. Twitter e tal. E eu só Não, vi não, mesmo não. da Agatha, porque o Não. prédio dela pegou fogo, né, amiga? Não tinha. E Não. vocês Mas dois ela saem correndo. ela conta essa história depois, mas aí eu vi no Twitter, que eu lembro que foi uma das únicas coisas que eu vi no Twitter, que tinham visto ela em Santos na praia. E ela falou, lógico, eu ia fazer o quê? Eu tinha que descer, o prédio tava pegando fogo, gente. Não tinha o que fazer mesmo. Mas tem uma multa caso vaze alguma coisa de Pra vocês estarem gente, juntos não. antes de. A não ser que eu tenha ido lá na internet e falado, É. estou junto. Ah, Mas eu já porque- vi também coisas, fulano tá passou Réveillon em tal lugar. E tal Isso, pessoa. o pessoal Então, mas faz, o que a produção fala é muito assim. O público falar é uma coisa boa. Então, tipo, eu vi o Jarbas em Santos, gente. Ele tá treinando em Santos. Certeza, eles estão cogitando que Uhum. isso aconteceu. Eles não têm a prova que isso aconteceu. Sim. Tipo, aí ele tá em Santos, mas tá, por qual Mas motivo ele quando tá em Santos? estreia, vocês deixam um tempo de andar juntos. Sim. Um mês. Eles sem pedem, aliança, eles nada. pedem isso, a produção Quando pede estreia. isso. E você para de seguir, você apaga todos os comentários que um Evita ir dia que no você pode ter mesmos feito na lugares sua vida. juntos. Evita, aí é um momento mais Parar chato. de seguir a pessoa também. Sim, tudo. É um momento bem chatinho. Mas acho que no nosso foi uma orientação. Eles falaram assim: se Eles vocês sugerem. quiserem. Aí a gente falou: vamos então para todo mundo de seguir todos os meninos. E aí vice-versa. E Vai ficar aí- mais suspense, né? Isso, Sim. isso. Aí foi uma coisa que partiu da gente. Porque eu, por exemplo, vi essa 4ª temporada, todo mundo se seguia. Tipo, não As fizeram meninas isso. já postam foto. Até a gente, eles falavam, Entre é nós. legal eles não saberem se vocês estão brigadas, se vocês são Ah, amigas. Então a gente sim. também evitava A um gente pouco. sabe agora também por que que eles pediam isso, né? Porque eles queriam muito criar uma inimizade Rivalidade entre feminina. A mulheres. gente nunca teve. Uma coisa que nunca Que aconteceu. a gente não teve na nossa Quando a gente vê temporada. na edição, eu aqui.
Nós somos bem amigas, Eu assim, queria dizer- as 5 meninas. Na hora do depoimento, eles ficam instigando vocês a falarem Sim. coisas umas sobre as É outras. porque eles cada fazem um. as perguntas, é tipo Sim. BBB. É, Eu não sei, mas eu imagino. sim. Tipo BBB, pergunta assim, aquela chamadona do BBB é o dia da seletiva, você não sabe que você tá dentro ainda. É umas Ah, 40 pessoas em forma de U e começa a falar, qual a sua cor favorita? Só eu falo, né? Aham. Ah, é vermelho, pior Tem um momento da monte de sua gente. vida. Muita. cara, Aí você começa a chorar lembrando de um momento. Aí faz outra pergunta. Ah, você é do Piaçu, o que tinha pra fazer lá? Aí eu, só tinha eu fui embora, agora não tem nada. Aí todo mundo dá risada, só que corta tudo. Sim, E aí eu sim. fico falando sozinha pra câmera. pra você falando, sim. cara, nunca diria que E é o que vai pro ar, é a galera. chamada do programa. Não, nossa, Caramba, nunca não diria que era É sabia. uma bem galera. na seletiva mesmo. Que da Não, o hora. nosso eles instigam, sim, de falar, por exemplo. É. Ah, quem que você acha que vai casar? Eu lembro É. que teve uma pergunta assim, qual casal que você gosta? Eu lembro que era uma pergunta antes da pergunta, e aí, como eu já tinha citado esse casal antes, na pergunta real, eu não citei o casal, então parecia que eu não torcia pra esse casal, Uhum. só pros outros. Então eu senti, assim, É. que tinha esse negócio de você falar, quem que você acha que tá sendo falso? Mas aí, como tinha o Valmir, era mais fácil enfiar tudo pro Valmir. Tudo que era ruim, eu falava, é o Valmir. Tudo era o Valmir, Verdade. era mais prático. Quem não Isso é vai casar? O Valmir e a Karen. E às vezes eles Sabe de traziam, essa fofoca pra gente, porque assim, eu e o Valmir, uma coisa que eu falar, a gente tava nem aí pra ninguém. Real, a gente tava nem. O Valmir às vezes sofria pelo fato do Renan ter se afastado dele, mas ele comentava assim comigo, tipo, o Renan não tá me respondendo. Eu, menino, Culpa da chata. Agatha. Não, aí, então, mas aí a produção tá prestando atenção, entendeu? Daí pegava isso lá. Aí já vinha aqui assim, ó. Mas lá no apartamento deles é a Agatha que não deixa. Ah. E aí vinha esse tipo, às vezes, de fofoquinha, que eu acho que era trazida mesmo na intenção de fomentar, às vezes, algum Uhum. conflito, né? Então eu via que ele repetia. Então, tipo, ele ouviu alguém da produção falar isso, aí ele vinha na cena e falava assim, que acho que a Agatha não gosta de mim. Aí eu falava assim, mano, de onde você tirou isso? Sabe, tipo, era muito A pessoa da aleatório. produção. E aí eu reparei, eu vi isso acontecer dentro da minha gravação algumas vezes, só que, tipo, eu não caía nessa pilha. Mas caía assim, porque todos os casais metem pau em vocês. Eu falava, problema são deles. Porque assim, enquanto eles estão perdendo tempo metendo pau em mim, eu tô aproveitando pra conhecer meu noivo. Então, tipo, rolava muito isso. E aí eu já percebi, por exemplo, que a Maria caiu numa picuinha de produção, entendeu? E aí, quando ela veio esclarecer comigo, eu falei, gata, tu caiu em fofoquinha de produção, velha. Tipo, real. Nem eu, nem o Valmir nunca falamos nada disso. Tipo, e aí era uma coisa assim. E aí também tinha coisas que, obviamente, eles ouviam que os participantes falavam fora das câmeras, que aí eram sim. outras coisas. Mas eu digo assim, na minha frente eu falava, gente, eu nunca vi isso, ele nunca falou isso. E aí eu percebi que criaram pra tentar criar uma rivalidade de que eu, em algum momento, me sentisse inferior ou de alguma forma ameaçada pela Maria. E eu, tipo, não, gente, isso nunca Tá tudo aconteceu. bem. Eu nunca senti isso, entendeu? Aí quando eu vi o reality, eu. Tanto que se você olha hoje, todas nós somos muito amigas. Sim. Nunca teve, assim. Acho que já tivemos. Eu brigo com a Karen a cada 3 dias, gente. Normal. A gente fica Eu não 24 aguento horas mais por a dia, a Bianca. gente não se aguenta. Tem horas que eu falo assim, não, eu não aguento mais a voz. É normal, a gente convive, a gente é muito amiga. Mas dizer que entre nós já rolou. A gente, dentro do reality, eu lembro que a gente falava muito assim, independente do que aconteça lá fora, a gente vai se proteger. É isso. É, Só nós 5 sabemos o que a gente viveu juntas. exato, isso era A uma... gente vai se prometer que, independente do que aconteça, a gente sempre vai. Então você vê, E xinga nunca foi uma, precisou vem as falar 4. isso, sabe? A Karen é muito E é muito engraçado. engraçado, porque a gente nunca precisou sentar a gente e falar E isso. falar, era muito nítido. Era uma coisa, assim, que foi natural Sim. de proteção, Sim. sabe? De Sim. falar assim, ninguém viveu o que a gente viveu, ninguém vai tirar da gente o que a gente viveu. É igual BBB do E a terceirão gente pra tá- vida. Só o pessoal sai que fora e esquece. Só que a gente não esqueceu. Essa foi a Só que nossa o pessoal diferença. do BBB normalmente A esquece. gente não esqueceu, e a gente não esquece porque é muito engraçado, a Karen tem muito isso. Eu falo assim, nossa, tu viu que ridículo, um cara foi lá comentar na minha foto, me chamou de... Daí ela fala, aonde foi? Aí eu falo, sei lá, TikTok, ela vai na hora. Ela vai lá e... Aí ela manda, pronto. Aí outro dia era a Dani, né? Não sei quem descascou a Dani, eu falei, onde tá isso? Ah, tá na foto... Eu xingo. A gente tem muito isso. A gente tem. E não só disso também, por exemplo, quando saíram esses episódios que a internet endeusou
participantes e jogou outros numa. Uhum. Que eu falo que Uma eu tô fossa. nessa, eu tô na fossa. Eu fui jogada na fossa. As meninas, muito pelo contrário, elas falavam assim, gente, vocês não conhecem, vocês. Tipo, elas vinham todas nessa linha de trazer isso, sabe? E não era uma coisa que, assim, eu pedi, Bianca, pelo amor de Deus, me defende. Eu nunca precisei Era natural. pedir, ninguém precisou Uhum. pedir nada. Era Até exatamente. porque na internet ninguém faz isso por ninguém. Só se gostar de verdade, porque ninguém É. quer se queimar por ninguém. Isso Exatamente. é fato. Até quando você passa um fato. momento difícil, eles não te mandam mensagem, É tá? verdade. A gente Me tava siga pra conversando. mais informações do que é a vida da internet. Porque eu tô Não. aqui, ó, doida pra falar. Não, A eu gente tava falo. falando isso Ah, pelo hoje. amor de É Deus. porque eu vi uma participante da primeira temporada, né? Ela tava fazendo vários stories falando do pessoal da quarta, dos homens principais, né? Principalmente das histórias que estavam saindo deles, porque a gente não tem como ignorar, a não ser que você viva numa bolha, mas se você já assiste Casamento às Cegas, Tem muito gente que não quer sair da provavelmente. bolha, então às vezes não leu. Não, mas eu digo assim, mas se você assiste Casamento às Cegas, muito provavelmente você acompanhou esse tipo Sim. de coisa. E aí ela começou a falar sobre isso. E aí começaram a atacar ela, tal. E aí no momento ela falou sobre isso, que as mulheres na primeira temporada não se uniram dessa forma, Uhum. né? E acabou que uma acabou brigando com a outra até elas chegarem num nível de, sabe, de uma processar a outra. E aí eu tava falando a diferença pra nossa, né? Aí ela falou isso pra mim, eu vejo como vocês são, entre vocês, né? E aí existe essa coisa na internet da fábula da família Casamento às Cegas, a família CAC. Não existe isso, gente. Porque eles falam assim pra gente, nossa, agora todo mundo, vocês só andam com o povo do Casamento às Cegas, onde vocês estão tudo junto. Gente, é porque a gente tá no mesmo evento, foi convidado no mesmo evento. Porque muitas pessoas dessas que falam da família CAC, quando eu tava no olho do furacão, não mandou uma mensagem do tipo, você tá bem? Mas Eles enquanto eu estavam tava no hoje. hype, queria hypar comigo, tava assim, Aí vamos tem sair uma- pra jantar, vamos não sei o quê. Então, isso pra mim, assim, é muito. E aí eu tava falando pras meninas que algumas meninas de algumas temporadas, elas têm esse senso de, tipo, perceberem, de conversarem, de trocar ideia, mas não são todos. Não, eu falo Tipo, que... de 10 casais, né? De Sim. 5, vai, do elenco, 10 pessoas de cada temporada. Então, vamos botar aí os elencos principais, 30, são, tipo, da nossa temporada, nós todas, e 2, 3 de outras temporadas. Não, eu falo que quando eu separei sei lá, dá pra contar nos dedos quantas pessoas me mandaram mensagem, eu só tenho 7. Então, assim, você imagina que de 30 pessoas, dá pra eu contar nos dedos É isso. que não foram todas. E aí o que a gente vê muito é que, assim, as mulheres se atacam, os homens se unem. É isso. Com certeza. E é independente do que eles fazem, E de eles ficam muito temporada. Ué, fortes. passam panos. Eles ficam muito Incrível. fortes, Na eles ficam temporada de muito. vocês. Ah, mas eu gosto dele. É. E aí o que a gente tava falando sobre a Horror, né, Renata. Igual agora, tá assim, eu Sim. quero que você seja amiga dele. Eu vou ficar triste, vou te Sim, pôr amiga dele, eu te sim. conto. Aí eu te Não, e aí conto. a gente vê muito, por exemplo, a Renata, a gente tava falando muito sobre ela. A Renata da quarta temporada tem falas muito problemáticas. É nítido que a pessoa não entendeu qual é o intuito do reality, é nítido que não consegue se desprender de padrões, é nítido que é uma pessoa fútil, que vive Nossa, tá falando- numa bolha da Renata A da quarta agora. Isso. É. Só que a Não, Renata, calma, calma, a Renata é a diva. A Renata, ela simplesmente age igual os homens. Sim, Da exatamente. primeira, segunda, terceira temporada. Só que choca, porque os homens, a gente tá acostumado a falar assim, mas é homem. Homem faz Homem isso faz mesmo. isso mesmo, é o jeito dele. E aí, quando ela faz, ela é uma escrota, não E sei o ela quê, tem não uma sei o quê. autoestima muito elevada, graças a Deus. Todos É nós deveríamos ter essa Eu queria autoestima. Não é passando E pano, como porque eu ela acho que começa tem... a questionar o cara de beleza duvidosa que está do outro lado, que se acha bonitão, que fala de uma menina que tem uma voz de gorda. Gente, pelo amor de Deus, será Então, que a voz agora tem balança? é exatamente, eu falei sobre isso no meu Instagram, a pessoa, mas você não tá falando da Renata. Eu falei, sim, porque as frases que a Renata usa são as frases que eu já escutei de A vida inúmeros inteira. homens, de Uhum. vários homens, várias pessoas na internet o tempo inteiro. E a frase que ele falou sobre voz de gorda eu nunca tinha escutado. Isso Hum. existe. Eu nunca Então, assim, vi não é isso. que a Renata não teve a fala gordofóbica, ela teve. Tá ali, tá todo mundo vendo, todo mundo escutou. É fute, a gente tá vendo, tá todo mundo Uhum. vendo. Só que ela age igual os homens. É literalmente aí ele como os fica homens. puto e Sim. quer, tipo, então vamos, É que o homem não praticamente tá termina o acostumado, né? namoro ali, porque É. ele sabe Aham. que ele acha que ele tem espelho, né, Ele tem- talvez. Viu que ia dar ruim pra ele, que sair por cima. Sim. Mas eu acho que na hora que o trem abriu, ela deu uma travada, mas falou, agora vamos assim mesmo, pra gente ir até o final. Ai, cara, não... é isso que a Karen Eu falou. já tô aqui mesmo. A gente Porque eles imagina... quase terminaram ali, e ela Sim. veio, não! É, Mas eu é acho que parece que foi rápido, às vezes pode ter sido É, dias, a né? gente depois. não sei. Não, e é É. muito o que a Karen falou. A gente acredita fielmente quando a gente tá lá dentro que todo mundo lá tá pelo mesmo propósito, mas nem todo mundo tá lá pelo Não, mesmo propósito. Lembra Sim. daquele Casar. que Sim. falou, ai, você é muito
é muito grande pra mim. Muito Não forte, sei você se é uma você... mulher muito Sim, É, a forte. segunda É. temporada. Amanda, né? É. E ele ali, ele foi gordofóbico, Foi tudo. foi... Mas assim, teve uma coragem de ser mais escroto ainda, porque ele não teve nem tempo de, porra, eu gostei de você na cabine. Sim. Ele não, ele Deixa Foi de na hora, ser. foi na hora, foi Não, automático. desisto. Foi automático. Você é uma mulher gorda, não serve pra mim, tchau. É isso, é isso. E a outra quis avisar. Gente, chega a me arrepiar de loucura. Olha, aqui, eu tô arrepiada de não, é loucura de ter loucura. falado assim. Olha, vou te avisar que você não vai gostar dela. Ela já tava avisando que fisicamente. Sim. Ela era mais bonita Mas são do que pessoas a que outra. não estão pelo intuito Não, do eles reality. estão juntos, né? Sim. Porque são iguais, que bom. Que Deus une os iguais. Você até que tá Não une grávida, os a mulher. diferentes. Tá grávida, é. Tá A Karina, grávida. primeira mão. Eita, Ô, foi mal. Não sei, é que eu vi Não, a acho que não é a fofoca. primeira não, minha mão, não. O Fofoca. pessoal da Eu internet vi já a tinha fofoca. falado. Mas é isso, e aí eu Viagem falo que fofoca, essas né? pessoas que não entram por esse intuito descredibilizam o próprio reality. Porque você olha e fala assim, É. mano, isso não é real, não é possível que a pessoa seja assim na vida real. Porque às vezes eu olho, Elas são a assim. quarta temporada eu falo que, apesar de todos os pesares que a gente tá vendo, foi uma temporada que me tira várias gargalhadas. Uhum. Porque é engraçado. Não, eu tô É tão surreal. bizarro que eu não consigo não rir. É muito Sim. engraçado. Sim. Só que aí você pensa assim, mano, não é possível que a pessoa seja assim na vida real. Você Ela fala, tá, não, ela é um tá fazendo um E sabe o que é papel. melhor? É o Que é pior de personagem. tudo isso? Vocês falam que são 8 horas diárias. Para os cortes serem aqueles, imagine as tragédias que Sim. não foi falado lá dentro. Mas aí sabe quem paga? Quem foi viver lá mesmo isso. A vida real. Porque aí Exato. você fala, a gente paga pelos outros. Não, mas todo mundo aí é falso. Todo mundo é ator. Ah, todo mundo é isso. Aí o que eu falo é, a terceira Casou de verdade temporada... mesmo? Casou de verdade mesmo? E a terceira Essa é a maior temporada, pergunta a de terceira todas. temporada foi uma temporada que, apesar de ter tido as brigas, enfim, que teve, foi uma temporada basicamente Todo de mundo casou, amor. né? De amor. Então você via as pessoas entregues, vocês viam as pessoas sendo reais, e as pessoas na internet Uhum. falavam assim, é fake. Todo mundo tá casando só por Tirando o engajamento. Valmir, você via alguém que tava casando por engajamento na sua? Na Sim, época, Na não. época, não. Hoje Hoje em dia, sim. sim. Mas você via que o Valmir era Com o por Valmir, sim. interesse. E Sim. você, Dani? Não, eu não via. Cara, e você via alguém? Não, Eu vi depois sim. E durante a experiência, não. Você achava que todo mundo se depois- amava? Sim. Claramente. Claramente. Não, eu vi, é muito isso. Pisciana, Até que a gente falava, nossa temporada vai ser sobre amor. Vai E ser aí eu chata, olho a né? quarta Eu temporada e falo, falo vai ser assim, Casamentos às Cegas não é sobre casamento mais. Não, Porque sobre a seguidor, quarta... publi. Não é nem Não, é isso, reality, o reality. o público em si, ele gosta de dedo no cu e gritaria. Uhum. Ele olha a quarta temporada e fala assim, essa temporada tá muito boa. Sim, tá muito boa, é puro entretenimento. Mas não é sobre amor. É. É falar, a minha Não caixinha são mesmo, todos eu que, abri. que é sobre amor. Tem os casais que são Tem amor. aquele casal que eu acho que eles vão casar, que só dão risada. Que eu torci pra ela escolher ele. A Vanessa e o Léo. Será? Não. Os Que dois eles só ficam rindo. Acho que é o Léo que ela escolheu. É, o Léo e a Vanessa. Eles Parece. são um casal que eu acho que super vai ficar Porque eles só junto. beijam na boca, dão risada. Eles, transam. ó, você vê que, tipo, tá tendo uma sintonia. Tudo eles. Sim. Quando você tá apaixonado, fica. São leves, são leves. Eles ficam só assim. Sim. Sempre tem pessoas que entram pro São intuito do leves. reality, que acreditam no E- experimento. E outra coisa, como ela ficou, não sei qual que eu quero, não sei qual que eu quero, ficou uma disputa de ego de macho, os dois. Será qual que ela vai escolher? Mas na temporada deles, os machos, na hora da disputa, não foram desleal um com o outro, já Eles diferente foram da muito minha, né? sinceros. É. Por Então, quê? assim, é muito Ficou isso. falando mal. Porque o Valmir, por exemplo, foi brigar, foi lá tirar satisfação com o Menandro, depois o Ítalo foi tirar satisfação com o Valmir, então teve essa coisa do ego do Valmir. Nessa, não teve. Eles eram parceiros, assim, Eles eram amigos. foi tipo assim, quem ela escolher, ela vai ficar bem. Eles estavam nessa vibe, os dois caras, né? Sim. Apesar de depois o Rodrigo ter postado foto com o Ítalo, e aí já. Aí a gente não tem como te ajudar, Começa a ficar um gato. pouco duvidoso. Aí eu já Não, achei tem ele bem como. duvidoso. É, altas ideias. Mas o Ítalo enganou a gente Foda. de fora, tá? Não, enganou Foi. todo mundo, principalmente eu, né? É. Não, Pobre da Karen. o Valmir já tinha te enganado. Não, eu falei que eu achei que eu tinha aprendido a lição, aí eu falava assim pra minha psicóloga, não, eu tô indo alguém totalmente fora do meu perfil, fora Puta que daquela pariu. zona, viu? Sai fora demais. Sai Eu sou muito você, Karen. Quando eu via você lá dentro, eu falava, meu Deus, essa sou eu. Até eu conseguir sair fora do padrão. Sim. No BBB, quando eu contava minhas histórias pra Marcela, ela falava, minha amiga, você era muito humilhadinha. E se fosse uns gatão, não, era tipo Valmir por baixo. Exato. Foi humilhado por uma pessoa de aparência Quem não duvidosa e ficou por um personalidade feio? completamente Quem não ficou escrota. com feio e depois só feia foi você? É, Gente. Todo mundo. não, mas eu fico indignada que eu recebo os hates da galera que vem. Na verdade, eu não tenho mais hate sobre o Valmir. Só quando vem hate do Valmir é gringo. Os gringos simplesmente amam o porque Valmir. tem isso, né? Um hate Não, internacional. e aí os gringos vêm me atacar, e é engraçado, porque normalmente é mulher,
sempre mulher. E aí os gringos vêm me atacar assim, tipo, e falando em inglês, porque você tratava ele super mal, por isso que você não dá certo, não vai dar Comparação histórica. certo. Aí a pessoa fala assim, você é super mal educada. Aí eu já hoje, no auge da minha medicação, eu respondia, aí eu já respondia, na época também eu respondia de boa, mas eu já respondia assim, amada, você tá vindo no meu perfil super educada me xingar. Quem é a mal educada aqui? E aí a pessoa já, o gringo, aí ele já na hora se desculpa, né? Mas o hate que eu recebo das fãs de Ítalo, essas eu Calma aí. fico assim. Mas gringas ou aí- brasileiras? Não, brasileira O Ítalo mesmo. tem fãs. Aí a Ele gente tem é fãs. isso que eu ia falar. E às vezes elas vêm no meu perfil falar assim, ai, mentirosa, o Ítalo contou toda a verdade. Eu, amada, você tava vivendo junto com a gente? Porque eu não lembro de falar, mas pode ser Mas que nem tava. foi a Karen que contou, gente. Passou no Depois do Altar. Exato. Ele É mesmo só você contou. assistir. Tá Não, lá, na verdade, ninguém ele contou. veio pra internet falar um monte de coisa num podcast, sei lá, um Ele dia, foi 2 dias de depois. tudo. Não, e assim, depois no Depois do Altar. E aí que eu falei, aí eu olho pra essa pessoa, e aí eu entro, às vezes eu entro assim no perfil dela. Aí eu olhei assim, era uma menina, tipo, de 20 anos, com 3 filhos, que mora lá no PQP do Judas. E aí a menina tá vindo aqui militar e eu olhando assim, eu, amada, mulher. Mas é porque ela tá reproduzindo caras que ela ela tá conviveu Exato. e ela achava aquilo que tava bom, aquilo Aí tava vira bom uma ainda. bola de neve, E aí vira eu uma fico problemática chocada, absurda. porque aí hoje eu falo que eu tô cada vez mais caminhando pra me tornar a pessoa que eu quero ser, né? Que aí, por exemplo, que a Gisele falou, sentava a Marcela, você falava, amiga, meu Deus, eu tô virando essa amiga, de as minhas amigas, às vezes sentarem do meu lado e contarem assim, o cara, no meu aniversário, beijou outra na minha frente, e depois eu pedi desculpa que... Sai E fora. aí eu me tornei essa pessoa que fala assim, amiga, ele não quer nada com você, para! E aí eu me sinto ao mesmo tempo que eu fico assim, caraca, eu aprendi alguma coisa. Aí eu fico assim, Dá um orgulho, emocionada. É, Caraca, eu aprendi uma coisa. E aí eu até brinco com a Bianca. Depois disso eu nunca mais beijei na boca. Por eu quê? sim. Sim, tá Porque hoje, complicado. todo mundo que eu Nunca mais beijei na boca, olho, eu sim. a pessoa manda meia dúzia de abobrinha já fala assim, pelo amor de Veio com Deus. questão, já tô bloqueando. Nossa, não, e não só, sabe? A pessoa vem falar uma coisa assim, tipo, ou quando vem querer ser muito, eu não sou moleque, eu É. sou homem. Puta Todo que mundo que usa a pariu. frase, eu não sou moleque, é moleque. Não queria contar pra vocês. Esses dias eu fui ajudar quando minha mãe tá doente. E aí eu falei, meu Deus, tenho que me tornar uma pessoa cada vez melhor. Eu já gosto de ajudar as pessoas. E aí tinha um menino com um problema na viagem, no balcão da Latam. E eu quis ser muito, tipo, né, Legal. Vitória não se conhece. E aí ele conhecia meus amigos. E ele não ia poder viajar. Eu falei, você quer que eu te dê uma carona? Aí ele, tá. No carro ele começou a falar. Nossa, mas será que Deus fez eu perder, ó, usando o nome de Deus ainda, Juro. fez eu perder esse avião para poder te conhecer? Ah. Meu Deus, A Gisele, tem Você- 3 anos que eu não escuto umas lorotas dessa. E ainda continua, eles ainda estão nesse disco, Então, entendeu? Eles não atualizaram. sim, eu lembro quando a primeira balada não, um evento que a gente foi, que eu tava solteira, tinha acabado de separar. Eu olhava. É triste, foi, né? foi Era aquele um lá do show. carnaval? Um show que foi o Péricles. É isso mesmo, do carnaval, eu lembro dessa Eu cena. olhava os Meu, teve um cara que chegou na Karen gritando, colocou a mão no olho dela assim: Você casaria comigo às cegas? Juro, eu aqui, Aí eu assustei, aí eu olhei e falei assim: "Ai, meu Deus, eu quero ser casada de novo. Ai, essa solteira. Eu devia ter insistido, eu não quero ser Solteira. Um pântano, gente, um pântano. Porque, assim, é assustador. E aí eu falava assim: Meu Deus, eu vou fazer 30 anos. Esse Só tem ano 30 anos. eu tô solteira de novo. E aí eu olhava as pessoas paquerando e falava: É assim? Não quero. Eu tô assim. Não quero. Eu esses dias eu concluí, eu falei, eu tenho 35, eu virei assim, uma amiga minha e falou, e aí, a gente vai naquela festa? Eu, gente, eu não tô mais pra ir pra Nossa, eu não festa, tenho não. energia, gente. Eu não Só um tenho negócio energia. pra vocês. Vocês já arrumaram namorado em festa? Não. Não. É isso. Você já, mano? Por isso que eu concluí. E aí, você de casa. Já e terminei sendo corna. Então, a mesma. Continua indo em festa. Continua Amanda. com o namorado em festa. Quem vocês acham que é um rapaz bom dessa temporada? Tipo, vocês bateram o olho, estão vendo, estão Vocês acham que analisando. vai vingar? Tipo, o cara. Olha, eu gostei muito Cara do massa. Léo. Eu achei, apesar de ele ter sacado um café com meus pais lá, do nada. Não, mas o engraçado é o quê? Ele faz Paulo Vieira. Porque ele fala as mesmas frases que o Paulo Vieira fala, que eu já fiz método CIS e eu amo método CIS. Vamos viver uma vida extraordinária. É Isso é a isso. frase do Paulo Vieira. Você não me vem, não, tá? Você quer ser malandro, Ele mas tem você tá... uma vibe coach. Não, aí... Ele tem uma vibe Ó, coach. ele fez método CIS, ele vê Café com Deus Pai, entendeu?
E também tem umas outras frases que é de livro que ele usa, mas ele tá tentando ser uma pessoa melhor. Eu acho que ele é esforçado. Ele não me passou uma vibe de que ele tá fazendo porque ele foi ser um personagem. Eu tenho pra mim, e as pessoas que a gente. uma pessoa Não, e assim, Santos, vida, né? né, na Léo e rotina. Santos, tem muita gente em comum. É. Eu não conheço o Léo e a Vanessa, nem esse menino que era do Guarujá, o Rodrigo. Não conheço nenhum deles. E olha que eles são advogados, então eu já poderia ter cruzado com eles no fórum da vida, não conheço. Eu e a Vanessa ainda, a gente tem, assim, idade próxima até. O Léo acho que tirou a OAB agora, então realmente eu não ia cruzar com ele nunca. Mas, assim, não conheço nenhum deles. Porém, Santos, sendo Santos, assim como a Bianca e o mundo se Valmir, a gente tem amigos em comum. E aí, uns amigos meus que falam super bem dele, falam Já que ele é puxou a exatamente capivara. assim. Uma amiga minha também Não, é conhece que ele, falou. ele acaba vindo falar. E aí eu falei assim, que legal, porque então a impressão que ele tá dando no reality é quem realmente ele é Sim. com todo mundo. Então, essas minhas amigas que conhecem ele, falou, Karen, ele é assim, ele é exatamente assim. E até brincaram, ele tem essa vibe coach mesmo. Tu conversa com ele, você sai de lá querendo mudar de vida. Motivada. Querendo mudar Mas de ele, vida. com certeza, ele É. fez método CIS. Eu vou até ver se ele sai pra ver, porque ele repete as mesmas frases. Então, eu E acho eu que ele é repito essas frases também na minha vida. a Gisele, eu Tá aprendi aplicando, também. tá aplicando o método. De Quero todos, fazer, assim, que vou a gente pegar tá aqui vendo, anotado. principalmente o pós-reality, que saiu muita fofoca por aí, que a gente não sabe o que é real, o que não é real. Então, olhando tudo, o contexto geral, eu acho que o Léo é Não, o dos 5 cara que mais... apareceram ali do eu acho que elenco, o Léo é mais... eu gosto muito, né, eu digo Desenfreadinho. do perfil dele. Eu É. acho que ele é um perfil, eu acho, junta tudo, né? Eu acho que é Sim. a somatória. O momento que ele tá de cabeça, como ele se projeta, a idade, porque ele não é um cara Ele tem novinho. 30 e quanto? Acho que ele tem 34, que mostra lá, o 33 ou 34. Sim. Então, assim, mostra que tem uma idade já de quem quer. Ele falou que ele ficou não sei quantos tempo lá junto e também tá não sei quantos anos solteiro. Então, é um cara que não aceitou qualquer coisa por carência. Então, você, assim, vendo ali o histórico que ele mostrou no reality, me mostra que é um cara que pelo menos não foi lá, que Pra nem o cara aparecer. que foi lá, que falou lá, eu tô cheio de problema psicológico, quero desistir. Meu filho, eu tô... Não, primeiro eu quero namorar Deus, comigo. Quer namorar comigo no outro dia? Ah, então, mas não é Eu esse já mesmo que eu fiz a quero, minha não. escolha. No dia Perdeu o seguinte, pai, não não, quero. ó, perdeu a mãe, não fala com o pai. Perdeu de cagado, tudo. coitado. Faliu, mas eu quero ir casar. Não, Mano, você tô não quer casar, tô você quer uma reconstruindo a minha terapia. vida. Você quer uma terapia. Você quer uma terapia. E ela Parou pior. 4 meses, faz 4 meses que você parou um E ela- casamento, sei lá de ela quantos anos. aceitou. Vou casar. Não, você não quer casar. Ela tinha E o aceitado, seu? ele Tu largou. falou que tinha um dia? Falou que tinha quanto tempo que tava solteiro? Ah, não, ele falou que ele tava 3 anos solteiro. Mentira. Há 3 anos. Ele namorando há 3 anos, na verdade. É. Só trocou a Ele palavra. errou. Ele errou. É que ele já entrou no timing do reality, Ele porque lá falou, parece Mas é tudo homem. mais rápido. Foi um entendeu? já- É homem, gente, E jeitão. qual menina você acha que tá, tipo, que foi mesmo pra casar e não pra ter seguidor? A Olha, Ingrid. eu senti isso muito A na do Léo. Ingrid. Não, é a do Leandro. Leandro. A Vanessa, A Vanessa eu também, também é. senti, Isso eu também dela, Vanessa senti. também. Ela é bem A do Leandro é qual religiosa, mesmo? parece que ela tá É a Ah. casal preto. Eles são maravilhosos, inclusive. um casalzão. Ela, nossa, Pra ela mim, foi o mulher melhor face to face. advocada, Então, linda. ela Pra mim foi o foi. melhor face to Eu face. gostei Nossa, dela ela é falar linda. na lua de mel que não tinha batido, porque a gente, quando tá vivendo reality, a gente tem muito medo disso. Eu lembro que eu falei com a Bianca no dia que a gente tava. Que a gente chegou na lua de mel. Não, lógico que não. tá. Ah, não, então não. Não, gente, vai ser censurado no episódio. Mas no dia que a gente tava longe, ela foi lá no meu quarto se arrumar. E aí eu tava falando, nossa, porque eu tinha medo, tipo, se o beijo já com o Valmir no face-to-face já fosse esquisito, eu já ia ficar meio, tipo, Sim. insegura, Mas o beijo sabe? deve ser difícil de bater ali, gente. Menina, mas pior que vai ficar alma e cafajeste, beija bem. Entendeu? Mas não que vocês estão bebendo 24 horas, né? Não, no dia do face to No face não pode face-to-face. beber. Não é que não pode, não tem bebida. Eles não colocam É que a muita gente não bebida. fica no lounge, né? A gente fica É, no camarim, aham. verdade. Não tem bebida no dia do face to face. Mas eu digo assim, eu tinha esse medo. E eu tinha esse medo de depois É não ter verdade. E quem química. prepara a pessoa? A Então. roupa é sua? Hã? A roupa é sua? Não, a minha foi da A produção. minha era minha. A produção que sugeriu aquela roupa. Mas Porque se o assim, cara for brega ali, já dá uma... é a produção também que A produção sugere. que sugere o deles Também. também. Então, é tanto que se você reparar, ó, Mas aí Casais você os assume casais estão direito. sempre combinando o combinam. estilo, a roupa. Mas eu lembro que o meu medo, quando eu falo pra Bianca na Lua de Mel, era assim, Bianca, se chegar à noite e não, né, não Medo rolar. dela. Mas você já tá... Sei, Ó, gente, ser estranho. quem nunca Aí ela deu ficou... risada. Aí ela falou assim, ai, amiga. Aí eu pensando, podia ter sido ruim. Porque isso eu Porque, falava muito querendo ou isso, não, falei, isso mano. pra mim era um Não, grande gente. Pra mim também. frustrante. Vocês estavam apaixonados, esquece. Não ia ser Qualquer muito bananinha na nica, frustrante. vocês iam achar que... Tava arrasando na Ah, Sim. Eu não vou fazer Uma propaganda. banana na nica e achou Eu sou um delícia. pouco demissexual, eu me envolvo com a pessoa, então eu falei isso pra ela, também da conexão. Mas a gente tinha esse medo. E eu achei interessante que a Ingrid não teve medo de falar agora na temporada dela, Sim. que ela não sentiu que encaixou com o Leandro.
E pra mim foi a primeira vez que eu vi, né? Eu aqui Mas nos eles estão Estados Unidos, conectados, cegas, parece, né? eu digo assim, dela De falar que não pessoa. tinha encaixado ainda na parte sexual. Então eu achei isso interessante, porque eu Sim. não vi ninguém Mas falar ela falou que disso. demorou gostar, tipo, de gostar de Sim. sexo, porque ela Sim, ela é contou isso difícil, também, sim, verdade. difícil. Na nossa idade, Sim. a gente não foi ensinada a Não. como a gente gosta. Sim. Então a gente era vai deitar, abre as pernas e deixa O aí. cara que É. faz. E ela aprendeu a gostar e saber Sim. como ela gosta. Então tem que ser um pouco GPS, né? Sim. Também. Mas eu vai ser achei interessante eu mesmo achei que ela depois. trouxe uma pauta interessante. E apesar dos pesares de todo mundo macetar a Renata, eu entendo que assim, a Renata ela veio com uma atitude de eu não vou ser escolhida, eu vou escolher. É que quando ela não foi a escolha também do cara lá do doido que errou, confundiu todo mundo, que eu achei isso o auge, gente. gente. E o Não, mais isso foi engraçado é ótimo, que isso fala foi assim: ótimo. eu só anotei o nome das mulheres, porque Gente. tudo que eu falei com elas tá Eu aqui. lembro. Logo em seguida ele não lembrando nada. Eu Não, amo a isso- fala dele. As mulheres, elas têm muito pra aprender. E o pai tem muito pra ensinar. Foi quase isso, né? Vá, Eu gosto de menina baixinha, mimadinha. briguenta. Eu gosto de mostrar como é que ele falou? Eu gosto de mostrar como é que é. A como é que vida como é que pode é ser a vida. leve. Então, aí quando eu vi isso, eu fiquei pensando assim, gente. E aí, nesse ponto, a Renata ali, dá pra ver que ela ficou baqueada de não ser escolhida. Mas eu acho que o posicionamento dela, desse que o pessoal falou, ai, autoestima de milhões, gente, é como todo mundo deveria ser. É porque os homens são ensinados a serem assim e a gente não, Sim. né? Mas eu acho que nesse ponto ela também tá trazendo uma outra pauta, uma outra visão pra mulheres que não vão só nessa linha de tipo, ai, porque ela tá tratando assim, gente, é assim que as pessoas tratam, os homens tratam a gente todos os dias. Eu não tô dizendo que ela tá Sim. certa, mas talvez se a gente fosse um pouquinho mais homem, a gente ia evitar várias coisas. Mas é que a gente não tá acostumado a ver uma mulher falando desse jeito, se posicionando desse jeito, Sim. falando mal de homem desse jeito. Já homem fala Sim. mal de mulher todo dia, toda hora. Cara, eu em ri qualquer tanto com a história momento. do carro. É que eu só não consigo passar muito pano pra ela porque ela foi gordofóbica. E aí é uma pauta meio minha. E eu não Não, consigo. e Tipo, falar não dá. também Eu não o consigo. problema é falar da aparência também, né? Tipo, é não Não- entender o intuito do Não reality. só É isso. do gordofóbico, também De tudo, até da calva, que ela de falou do de calvo. ser calva. Ela acabando com o menino, Calvofóbica coitado. também. Ela Mas é acabou com o porque, tipo, menino. ninguém nunca levantou isso. Gente, ela Careca acabou. não, na televisão. Ah, eu evito ficar com calvo. Gente, ela acabou com o menino. Mas assim, Mas ela tava magoada porque, tipo, escolheu a outra. É. Então, eu vou pegar alguma coisa dele pra macetar. até vi ela nos stories depois falando, gente, eu não falei que eu odeio calvos, que eu nunca... Eu só não quero. quero. Ela falou que eu evito. Ela falou assim, eu evito. E aí é o que eu trago do lado dela, tipo assim, eu acho que a Renata pode vir a se tornar uma grande vilã da temporada. Eu acho que vai ser. Eu Ou acho que ela amada, pode né? vir. E não, eu acho que aí tem aquela coisa do vilão favorito, porque às Uhum. vezes ela vem com algumas Ah, coisas A Fernanda do BBB. doidas que você fala Ela assim, me lembra muito a Fernanda do Big Brother. Na hora que eu vi A falas, aparência dela falas parece a Fernanda. problemáticas, bem Sim. problemáticas, mas com uma coisa cômica ali, E de quando tipo, você vê também, acho que a como você tá história, falando né? isso? É que nem eu acho que também a Fernanda, eu me identificava muito com a Fernanda do BBB, porque ela trazia umas pautas assim, cara, eu não sou feliz na minha vida. Você não é feliz? Eu não Agora- sou, amiga. Mas isso não significa que eu Você é sou uma assim. pessoa. Você é assim, Porque ó, as amiga. pessoas reagem assim, você não pode ser sincera. Você só pode ser Você é só assim. psicóloga. Você é feliz Você é feliz, sim, você vai ser. Você é minha amiga, como é que você não Mas é? é que eu... Mas é que eu digo, quando ela trouxe isso no Big Brother, eu enxerguei nela, porque até então eu não gostava muito dela, eu gostava muito da Pitel. E aí, quando ela trouxe essa pauta, que ela falou assim, mano, eu sou uma mãe solo, que sou sobrecarregada, passo o dia correndo. Tipo, trouxe um peso que eu falei contexto, assim, né? cara, o contexto para o que transformou ela nessa pessoa. E aí eu acho assim, foi apontado seus erros. Você continua sendo assim, aí tu escrota mesmo, É. entendeu? Agora foi apontado seus erros. Você vai lá e fala assim, deixa eu pensar aqui. É que nem, sabe, o meu reality mesmo. Eu vi algumas cenas minhas que eu falava assim, meu Deus. E aí eu tento fugir de ser essa pessoa. Eu não quero Sim. ser essa pessoa, Sim. entendeu? Mas tem que Gente, querer. mas a conversa dela com um rapaz. Qual é o nome dele? O Patrick, Qual? Do que ele- Calvo. o do carro. Muito. Na hora que eles começaram a falar, eu tipo assim, Eu tem amei a um Netflix. Meu olho chega a a Netflix tremer. podia liberar 1 hora só da conversa dos dois.
Não, a gente frequenta os mesmos lugares. Quantos carros você tem? Aí 3, você A pode produção escolher. Você tem carro? Tenho, pô, tenho 3. Tem A 3 produção, viagem, pode a escolher. produção, Patrick, Renata, vamos fechar a pauta do dia. A pauta do dia sobre, sei lá, o que é amor pra você. Aí, isso aqui, eu tenho um carro. Né, que eu não quero sair da minha bolha, eu tô muito confortável nela. Vila Nova Conceição, né? Ai, Você para um viu homem que ela- Viajado! Pra onde que você viajou? Ah, vários destinos na Europa. Mas Zona Leste ia ser muito longe, meu cara. Eu pensando, a Agatha foi pro Santos. Não. É fora da minha. Ia ter que mudar muito o meu estilo de vida. Eu O que amo, eles é não muito combinaram viajado. É que ela gosta de ir pro apartamento no Guarujá e ele já não gosta tanto, foi já olha que deu não deu uma E o enjoada. brilho da gata sumindo quando ela falou: Você já viajou pra fora, Alexandre? Não, aí ela. Ela, Mas você tem vontade? Você tem vontade. E o Patrick, morei na Nova Zelândia. E Tipo ela, assim. ai, que homem viajado. Tipo assim. Foi assim, não Mas foi? você tem dinheiro pra ir? Maravilhosa. Mas aí ele foi esperto. Isso foi muito. Que ele virou e falou assim: Não, mas eu foquei em outras coisas. Eu tenho opção de não. ir. Tem outro. Eu não vou porque eu não quero, né? quis investir, né? Ele falou alguma coisa Carro. de Acho que empresa. tá errado, né? Cada um que vê o que é melhor. Mas eu Mas ri, é eu engraçado. ri. É Mas isso que eu pra falo, mim, não deixa de ser No engraçado. momento que ela falou, eu não quero sair muito da minha zona de conforto, o reality já perdeu o propósito pra ela naquele momento. Não, e Quero ficar na Vila Nova. Campo Belo já é longe, vamos falar a verdade. Da Vila Nova pra Campo Nossa, Belo, já tem que é andar um rolê, pouco. Já é um rolê. É chão, é chão, é chão. Porque mas A depois Zona ela. Sul, ela é muito sul. A Zona É. Sul é muito grande. Gente, eu não entendo. Mas nada. depois ela fala que mora no Itaim, vocês viram? Sim, Primeiro, sim. primeiro moro. Talvez ela contou o endereço verdadeiro e ficou com medo. Depois mudou de Depois ideia. falou que era Itaim. É, a gente não Ah, conta é o nosso verdade. endereço. Igual a Agatha hoje. A gente encontrou uma menina pediu pra tirar foto da gente. Aí ela, eu te vi outro dia no metrô. Agatha, mora aqui, menina. Aí eu falei, mora aqui. Mas eu faço stories lá da minha janela, pô, eu sei onde você mora. Você mora em frente ao negócio. Aí eu. Gente, Medo. uma vez uma pessoa me Liga meu mandou no prédio, abre a porta Instagram, pra todo descobriu exatamente qual era o meu prédio por conta de uma janela que tinha uma transportadora atrás do meu prédio. Falou, você mora no prédio tal, 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 só falta descobrir seu apartamento. Eu assim, Eu tenho 2 vizinhas, certo? Amanda, Minhas tchau. seguidoras, fanzonas. eu fazendo minha mala. Me encontraram na porta do meu prédio, eu Então, mudei. A Elas OAB descobriram. deixou o meu endereço. E E telefone. foi a primeira coisa que eu tirei antes do reality estrear. Nossa, que Desesperadamente, Você não tá não, entendendo é como que era o prédio. é um rolê pra você, porque eu sou inscrita em São Paulo. Aí eu tive que ligar na subseção pra lá no CNA, que é o Cadastro Nacional dos Advogados, apagarem o meu celular e o endereço. Aí eles tiram o endereço, mas o contato tem que deixar. Aí o que tem lá é um número aleatório. Mas que eu poderiam falei ter da minha deixado cabeça. contato de escritório, né? O E- meu deixou o meu era o meu endereço celular. pessoal. O meu era o meu Não, o meu celular. também. Quando eu saí do. Como é que tinha vazado? Já era. Nossa, é Da muito OAB. rápido. Meu pai Nossa, amado. A Gisele aqui, na casa dela. Foda. Não, falando. Não. celular. Carro de som chegando, comida chegando, você não Mentira. tem ideia. Tanto comida. Era É assim. porque o Big Brother é outro rolê, É né? outro nível. Mandavam 5, 6 litros de açaí, porque cada um mandava um. Japonês, pizza todo dia, chocolate. De comer? Não. Não, Não, isso foi quando ela saiu lá em 2020, a em pobre. 2020. A Aí casa dela a assinada. minha casa era tipo 70 metros quadrados, que é um AP normal aqui. Não tinha como um quarto, era só de coisas. Caraca. Parecia que eu tinha morrido, tantas flores, todo dia, flor, 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 flor. Caraca. É bizarro. Cesta de chocolate. Aí eu comecei a falar, gente, eu juro que eu comecei a falar as coisas que eu comia, porque eles ficavam gastando dinheiro com coisas que eu não comia. Aí Então, você vocês querem fica mandar? distribuindo. Merda. Tipo, manda coisa que eu gosto. É, Muito Porque obrigada. merda. se eu comer açúcar, eu passo muito mal. Eu como Tá. às vezes, então não dá pra comer açúcar com frequência, Sim. sabe? Aí mandar um isso. chocolatinho, manda um lixo. Não, eu tinha, sabe, Manda uma escrivaninha que você estuda e tal. Aí tem 4 gavetas. Aí ficava cheio de chocolate. As pessoas chegavam e falavam, qual você quer? Chocolate. Que delícia. A Gisele aqui na minha casa. Variados. O quarto dela, pode pegar. Você não Pode consegue escolher uma entrar porque tem lembrança. muitos recebidos, a gente pega um e vai comer lá fora. Bem Isso. isso, gente. Nossa. E vocês entrariam em algum outro reality hoje em dia, depois de toda essa Claro, loucura? né? De relacionamento, não. É, Não, relacionamento. reality. De férias De- com é, ex. não. Não, obrigada. Mas não quero nem Deveria. ver quem vai ser Qual daquela dos água. dois vai sair do mar? Vocês não saem do mar, não, saem do esgoto. Não dá Eu pra ser de férias afogando. com E ele. eu aqui, Iemanjá levo. Leva, pelo amor de Deus, Sem vai contar dar que ia bom. sair meus ex, não tô nem falando do Jarbas, tá? Do esgoto nem nada, não é nem do Jarbas. Mas ia sair meus ex, vocês iam olhar e falar, caralho, não é nada seletivo essa menina. Que ia sair um diferente do outro, você fala, ué, Eu não participaria porque tipo da a galera é minha muito que eu me relacionava. É muito, tipo, Nossa. eu ia dar fama pra cada coisa. Então, não dá. Ia dar Não, pau. gente. Agora, se não Não. fosse de relacionamento, eu iria. Big Brother, a Fazenda, eu iria pra É, todos. o Boninho nunca me Nem o quis. Eu já Carelli. me inscrevi algumas vezes pro Eu nunca me BBB. Deus inscrevi. escreveu. Mas a última era em dupla e eu fiquei Devia ter ido nós com duas. preguiça. A gente Você fica, não sei lá. sabia? Juro.
Gente, Mas aqui. lá tirar leite de vaquinha e tal, vocês iriam. Eu iria. Eu acho que lá, no primeiro momento eu fiquei com receio. Eu falei que se fosse esse ano eu ficaria com um pouco de medo, porque eu ainda tô medicando, ainda tô me recuperando, tenho meus altos e baixos. Mas eu iria, porque eu acho que lá tem um prêmio, entendeu? Você tem um É. objetivo. Uhum. E aí eu também sei que por mais que eu seja meio doida, eu não saio do sério tão fácil. A gente Eu viu com as saio amigas. Então, eu não saio do sério tão fácil. Tipo, eu sou muito 880. Quando eu saio do sério, eu É too saio much. completamente, Completamente. mas eu demoro pra sair. Então, tipo, essa cena das amigas eu falo, gente, a sorte delas, né, o azar, né, do família, é que a avó dele tinha sido enterrada aquele dia. Então a gente ia pro enterro. E aí ele veio falando o tempo todo das amigas, que são minhas amigas. Então eu tava aqui assim. Tentando dar um apoio moral, né? A carne E são cai no amigos prato de mesmo ou são vegano, só faz- colegas? Olha, até onde eu sei, assim que a gente saiu do reality, teve um aniversário de uma delas, que foi a querida, que super me destratou. A que tava vestida pra festa de 15 E anos. ela me destratou mais ainda no aniversário dela, então eu só concluí que realmente ela era assim. Mas por que que ela te tratou daquela forma? Você acha que ela tem Eu algum acho que na sentimento por cabeça, ele? acho que na cabeça, eu não sei, eu acho que na cabeça dela, ela achou que ela ia fazer um tipo, E ela fica Ia famosa? surfar um pouquinho. entendeu? Ia fazer um tipo do Eu acho que a tipo, produção pode até ter também, inflamado sim, um porque pouco, Mas quando depois sabe? ela começou, apagou as redes sociais e sumiu da internet? quando ela foi fechou. xingada, ela fechou o Por- Instagram dela. Ela Mas assim, em nenhum momento até foi o que eu falei assim, depois que eu separei, ela foi uma das pessoas que me mandou mensagem, falou, olha, eu tô aqui, eu sei que a gente não se conheceu também, que a gente não começou, né? tá aqui pra quê? Pra você sair correndo, né? Ela quis fazer uma linha do tipo, olha, a gente pode conversar, se você precisar de algo, e eu pensando, ah, amada. Eu preciso que E você pare de em falar comigo. compensação, a outra menina que depois eu acabei convivendo um pouco mais nessas 2 semanas, eu acabei convivendo um pouco mais, é uma pessoa que eu nunca mais falei. Porque, tipo, eu acho assim, uma coisa é você, seu amigo, errar e você virar e falar assim, você é um idiota que errou, tal, Te mas você amo, é meu mas você amigo. errou. Sim. Vai fazer o certo. Outra coisa é você fingir que seu amigo é perfeito e não fez nada errado. Então, Vocês moraram 2 semanas aonde? na casa dele, eu me mudei pra casa dele, porque eu morava em Santos, aí eu vim pra São Paulo. E aí foi algum momento real? Então, né, que eu tô falando, né? Que assim que a gente chegou na vida real, ele mostrou a real intenção dele, que Mas era ele não estar falou? casado. Não, ele tentou. Eu acho que ele queria sugerir uma proposta de levar aquilo como uma coisa fake, mas ele percebeu que ele não teve abertura, porque as únicas vezes que ele tentou trazer essa pauta, eu já falava assim: ah, Marta, isso não existe. E aí é uma coisa que eu sinto que eu falo que eu sempre achei o Valmir muito inteligente, mas isso ele foi muito burro. Uhum. Porque ele não contou pra mim a história real e nem pra ex dele. Ele não trouxe ninguém pro time dele. Isso nunca ia dar certo. Hum. Eu não sei em que mundo ele Ele achou que isso procurou ia ela em dar quanto certo. tempo depois? Foi ela que procurou ele quando soube que a avó dele faleceu, né? Que E aí ela foi descobrir que ele tava casado. aí ela descobriu, porque como o Valmir é o Valmir, se vocês conversarem 5 A boca minutos é com o tão bela Valmir, vocês vão repicada. perceber. E aí ele, sem querer, soltou aí numa conversa, numa roda sobre casamento às cegas. Ela guardou aquela informação, foi atrás, e aí descobriu tudo que ela descobriu. Porque também é incrível, mas São Paulo é desse tamanho, apesar de Sim, não com parecer. certeza. E aí a menina que era assistente dela no trabalho, a irmã dela participou da segunda temporada. Nossa. Conheci um produtor. E aí, a menina participou da segunda temporada. E aí, essa menina conhecia o Ítalo da minha temporada. Então, quando ela perguntou pra essa menina, a menina falou: não, não tem nenhum Valmir. Na segunda. Só que aí a menina falou: mas ó, já gravaram a terceira. Aí ela falou: peraí, que eu vou perguntar pro meu amigo da terceira. E foi o Ítalo que falou: tá aqui, casou com essa, tá aqui com essa. Mandou o meu perfil. Tanto que eu lembro de ver o print dessa conversa. E aí foi quando ela me achou, né? E aí eu já tinha separado do E Valmir, aí ela mandou inclusive. mensagem: Oi, eu separei de. Não, ela falou: oi, eu Oi, eu sou sou a namorada namorada. do Valmir há 4 Namorada? anos. Ah, Mas tava Há namorando com ela quantos de novo. tava. 4 anos. Mas ele tava solteiro há 3. Mas aí eles ficaram separados quanto tempo, na verdade? Então, foi o período do reality, porque ele tava aprisionado no reality. 30 dias? Mas ele ficava, que eu falei, quando a avó dele morreu, eles voltaram um contato, e aí eles tinham esse relacionamento de vai e volta, sabe? Bem mal resolvido. Então, terminava, ficava um tempo sem se falar, depois alguém ia atrás. Terminava. Então, pra ela foi normal, não foi algo que ela percebeu de diferente. Uhum. Ela só realmente percebeu quando ela ouviu uma Ficava conversa de rodinha ou alguma coisa sobre casamento a sério, ela falou, ué,
Da onde tá vindo isso? E hoje eles estão casados. Não, até onde hoje eu até conheci, na verdade, até onde eu sei não. Hoje eu até conheci a pessoa que namorada hoje em dele. dia ele namora, a É a gente outra menina. outra mulher. A gente conheceu num evento em Sim, comum. ele Eu acho apresentou. assim, quando teve o ao vivo, eu nunca mais tinha falado com o Valmir, né, depois do que tinha acontecido. Quando teve o evento ao vivo, quando acabou o ao vivo, o Valmir, ele veio assim, acho que foi o Valmir teve poucos momentos de que eu olhei pra ele e falei, você tá sendo sincero. Foi quando eu confrontei ele sobre essa história da ex, que ele ficou ali 3 horas falando sobre a história, e ali eu acho que ele falou realmente a verdade. E depois, quando teve o ao vivo, porque ele virou pra mim e ele quis me agradecer. Ele falou assim: você podia ter destruído a minha vida hoje, você escolheu não fazer isso. E aí eu falei isso pra ele, sim, eu escolhi, mas eu falei, Se não não. tivesse. Só que eu falei, não tô fazendo um favor pra você, porque essa história morreu. Tipo assim, essa história já ficou no passado, eu já tô vivendo outra vida. Tipo, o meu objetivo, quando eu falo que o reencontro para todo mundo foi o tirar um peso de cima de todo mundo. Dos casais que tinham que se esconder até aquele momento, finalmente iam viver a vida deles, Uhum. e da minha também, que finalmente ia viver a minha vida. Então, o reencontro, ele foi isso. E aí, quando ele veio me agradecer, eu falei pra ele, na verdade, você tá sentindo o que todo mundo tá sentindo, que é o alívio de finalmente poder ser quem você é e Sim. ficar livre dessa história toda, né? Muito. E ali foi um dos momentos que eu senti, falei, realmente passou, sabe? Eu perdoei o que aconteceu e foi embora, morreu. Aí quando veio depois do altar, veio, na verdade, a aproximação minha e do Valmir de novo, porque aí a gente se uniu contra um inimigo em comum. Mas você pretendia assumir um namoro com o Ítalo no ao vivo ou não? Então, a gente começou a namorar. Até então a gente não tinha nada sério mesmo. Mas era um A gente namoro. ficava, a gente começou a namorar no Quanto aniversário tempo do marido depois dessa bendita. que você começou a ficar com ele? É 8 meses pra passar o programa. A gente começou a ficar, eu separei, foi final de ano, já tinha uns 2 meses que eu tava separada quando a gente se reencontrou. No aniversário do Ben. Não, Não. foi numa festa de Numa final festa. de ano, tipo, que juntou a galera Uhum. do elenco, e aí ele foi. Aí lá a gente conversou, a gente até então nunca mais tinha se visto, conversado, e a gente conversou, e aí Tinha ido ali no casamento começou. de alguém com uma outra Exato, tanto que a minha gente, né? primeira Ah, pergunta, no seu? não só no seu, né, ele foi Ele no foi em outros, da Maria, acho que do Mena. A minha primeira pergunta, inclusive, dele era, eu falei assim, mas você ainda é o senhor Rigotti? Foi a minha primeira pergunta. E ele falou assim, não, nunca fui. O que é esse Rigotti? É que era É o que nome é da, nome da outra dela. Sobrenome participante da que Kim. ficava com ele. Ah, é. Aham. Não, a gente também, eu vou te falar que ela foi uma pessoa que me mostrou o quanto realmente ele foi maldoso, porque é uma coisa que ele planejou desde o dia 1 mesmo, sabe? Caramba. Porque ele fez a mesma coisa com ela. Ele Queria sair Ele casado. largou. Não, é que ele queria se aparecer nos casamentos, então ele foi com ela. Quando Tinha que ter um acabou os motivo. casamentos, ele sumiu. Né? E aí, logo em seguida, eu separei e ele soube, porque ele sabia que eu separei. Ele fica fingindo por aí. Ele é a pessoa que contou quem era que casou com o Valmir. Foi a partir dele. Ele foi a pessoa que Quem ainda quebrou revelou. o contrato da Netflix, né? E Se a aí, Netflix não Netinha, tava e sabendo. aí ainda é mal. Mas Cadê a multa? ele foi a pessoa que contou, entendeu? Então, tipo, ele sabia. E aí ele ficou esperando pra ver se eu iria vir, né? E aí eu acabei vindo, fato. E aí ali a gente começou a ficar, mas era uma coisa assim, eu tinha acabado de separar, minha cabeça tava, né, tava ali ainda, eu saí muito fragilizada do programa, eu saí muito vulnerável, muito questionando todas as minhas escolhas de vida, tipo, sabe, quem sou eu, o que eu Aí, tô fazendo no pensando que a conexão mundo. que você tinha tido com ele Entendeu? poderia dar E certo. aí, Se só tivesse veio. escolhido errado. Não, e aí, por um lado, até a minha psicóloga fala, não se culpa desse jeito, porque você foi cautelosa com ele. Ele é que foi mentiroso. Sim. Mas a Porque culpa em nenhum momento é sua, pelo amor de Não, Deus. mas Não é se que você sinta fica pensando culpada. assim, gente, eu não vi. Ai, mas não, a Como todo que eu não momento vi, eu né? questionava, sabe? Tipo, o que você tá fazendo comigo? O que a gente tá vendo? Só que era uma coisa meio que assim, um dia de cada vez, um dia de cada vez. Até que foi chegando o dia da estreia do programa. E aí veio o aniversário do senhor marido da É Agatha, porque assim, o aniversário do Renan é 27, amiga? 27 de maio. Não, mas a festa foi dia 27. Mas é 27. Isso. Dia 27 de maio. O programa estreou dia 7 de junho. Ou seja, Sim. foi muito perto da estreia. Já tinha saído o trailer, já tinha Já mostrado tinha. toda aquela história de que eles. E eles já Tanto que eu estavam não ficando. sabia daquela história. Eu fui descobrir essa história no trailer. Na verdade, o Valmir tinha comentado comigo que ele tinha tido um embate com o Ethan, mas eu imaginei que era um embate assim, não que tinha sido, tamo querendo ah, ver a pessoa. Aí quando eu vi o trailer, eu. Que Caraca. é isso, velho? Vocês brigaram lá? Tipo, oi.
E aí ali a gente já ficava, mas a gente não tinha nada sério. E aí veio o aniversário, e aí já era uma coisa assim, eu já estava envolvida. Eu queria ter algo sério, mas eu tinha medo. Sim. Porque assim, eu tinha coisas pra oferecer pra ele, o que ele tinha pra oferecer pra mim. Então eu queria muito entender isso. E aí no aniversário, uma amiga nossa que brincou até a Carol Pinto, que ela falava assim: eu vou fazer a terapia aqui agora. Você Sempre é quer culpa ficar com nossa, né? ele? Sempre é culpa nossa. E vocês são doce ticos. Nossa, é verdade. Porque a Bianca e a Carol ficaram assim: você só fica com ele, você só quer ficar. Vocês não estão juntos. A gente começou a falar sobre. Aí ele ajoelhou no meio da Nós piscina. aqui. Ai, meu Deus. E aí ali a gente. Só que ainda assim eu fiquei meio. Tá, é verdade, a gente tava só Não, ele zoando. ajoelhou no meio da festa, Não, mas pediu a ela em gente namoro, a meio gente tinha beato. vídeo e tal, mas tava todo mundo meio embriagado. E aí no dia seguinte eu Eu ainda perguntei pra falei. ela, eu falei, amiga, como é que tá a situação? Ela falou, não, a gente conversou no Aí dia eu falei, seguinte. você, né, agora que a gente tá aqui normal, só eu e você, vamos conversar. E aí é o que eu falei. E aí, quando estreou o programa, eu ainda não tinha revelado pra ninguém. Ninguém sabia que a gente tava junto. Só quem tava no aniversário, que sempre foi um elenco principal. E aí, quando foi passando, né, os primeiros episódios, eu tava assim, gente, porque eu tava com meu namorado assistindo, eu escolhi o outro cara, quando eu Ele indo rejeitei embora. ele, Transar com outro Uhum. cara. aí eu tava aqui, ó. Não, na varanda, Eu assisti os capítulos, a hora que a TV eu fazia assim. o olho. Aí quando terminava os episódios, a gente ainda namora. Tá tudo Então bem. eu vi ali nele que ele foi muito maduro. Ele, tipo, cara, se você fosse a Karen do reality ali, a gente podia não ter dado certo, porque hoje você tem outra cabeça, Então ele se mostrou cada vez, eu ficava assim, mais segura. Uhum. Até que foi chegando perto dos últimos episódios e a gente preenche umas planilhas, né, da agência pra dizer, tipo, tamanho de roupa, não sei o quê, não sei o Sim. quê. E nessa planilha tinha lá se namora, o nome, nananã. E aí eu falei assim, bom, é agora. E aí eu conversei com ele e ele falou assim, você faz o que você achar melhor. Se você achar que tem que contar, você conta. Se você também não achar, tá tudo bem. Então eu fiquei meio que, ah, vai sair uma hora, já tava chegando mesmo o dia de ter o reencontro. E aí foi quando eu preenchi. No que eu preenchi foi batata. No outro dia, o pessoal da produção me ligou. Como assim? Vocês estão juntos? Aí eu falei. É um plot twist maravilhoso que Netflix ama. Exato. Aí aquela. A nova Nanda e o Mac. É. É verdade. Oh, senhor. Aí eu dei aquela engasgada e falei. Sim. Mas é sério mesmo? Sim. E, tipo, sim, até eu ainda tava, tipo, me acostumando, sabe, com aquela coisa. E aí ele tinha ido conhecer meu pai, e já tava, tipo, eu falei, as coisas estavam ficando sérias, né? Uhum. Mas a gente tinha começado a namorar, tipo, ontem. Então, quando chegou a época do reencontro, eu já conhecia mais o meu director, que é um dos diretores da série, e eu falei assim, olha, ele vai querer te jogar alguma coisa, porque ele não vai se contentar só com isso. Eu conheço. Ele gosta Do fervo. mais, né? Exato. E aí eu lembro que ele falava assim, mas Nanda e Mac já aconteceu. Eles saíram noivos, vocês têm que casar no palco. Eu falo assim, se for pra casar no palco, eu vou falar não. Eu já falei bem assim pra ele, né? Numa brincadeira que ele fez, eu já falei assim, olha, se me botar no palco, eu vou falar não. E vai ser feio, porque eu vou falar não, e eu não tô nem aí, eu não vou casar de novo assim, você tá louco? Aí, tipo, hahaha. Então, creio eu que a produção chegou pra ele e deu essa ideia. Porque aí ele começou a vir com a ideia pra mim do seguinte: e se a gente ficasse noivo? E eu, tipo, mano, a gente começou a namorar ontem. Ele, não, mas a gente já se conhece há tanto tempo, a gente já tá junto há tanto tempo. E noivo, a gente pode ficar 10 anos noivo. Uhum. Tipo, a gente não vai precisar casar amanhã. Rindo de nervoso, né? Juro. querida? E aí eu, Ela tipo. só tá assim, ó. E aí eu Porque eu é comecei bizarro. a me preparar que poderia acontecer alguma coisa. Tanto que até tem uma hora, se vocês repararem no reencontro, que como é ao vivo, que a Camila olha pra mim, logo em seguida da história, acaba o embrólio do Valmir, ela já olha assim pra minha cara e fala assim, cara, você tem alguma coisa pra contar pra gente? E eu fiquei tipo, Aham. é agora? Eu tenho que falar o quê? Porque eu fui totalmente pega de surpresa, eu não sabia que, não passaram no roteiro, ó, quando acabar isso aqui, você vai falar isso. Não teve. Aí eu fiquei tipo, eu tenho. E eu pensando, nossa, Acabou de acabar com o homem, olha o clima assim. usado pra ficar noiva. Nossa, foi tipo ele se achando assim, ó. Foi, gente. Foi. Muita lembrança, assim, ó. Cara, ali foram também dos maiores, assim, momentos Climão, de... climão. Eu ganhei Não meu precisava. troféu, ele é super justo. Eu ganhei É. o troféu Climão da temporada lá na minha Realmente. sala, porque todos os climões foram comigo. Foi. Verdade. E aí, quando rolou aquela cena, então, tipo, eu não sabia o que ia acontecer. E aí, pra mim, quando ele saiu,
Acabou, pensei, acabou. Aí quando ele interrompeu lá a menina, que ele voltou, eu falei, mano, é agora. A Tamara no meio de uma crise. Aí eu Gente, pensei, é agora. Mas essa! Batendo no ombro da Amanda. Falar uma coisinha aqui rapidinho. Só um negocinho. Não, ele fazendo. Sim, Aqui rapidinho. foi exatamente isso. Cara, eu Chora, se tu olhar, Chora ela quieta. eu faço assim, o que tá acontecendo? Chora quieto, chora baixo, Eu eu já já preciso falar. chora baixo que eu tenho Chora medo de baixo que eu tenho. casamento. Foi, Eu vou pedir minha namorada que não é minha namorada em casamento. juro. Então foi muito assim, tanto que eu sou pega de surpresa. Quando o Kleber fala, e aí, eu não ouvi a resposta, eu tava tão em choque que eu tava tipo, então tá, né? Aí a nossa amiga, a nossa amiga na plateia, a Carol Pix, Karen, tu tinha que ser Karen nessa hora. Aí eu, amiga, E eu você assim, vê que eu ó. nem consigo fingir. Palhaçada, viu? Palhaçada. Palhaçada, viu? Então foi muito isso. Se fosse hoje, Cômico. assim, com a cabeça que você tem hoje, talvez você tivesse Nossa, mesmo não envolvida, tinha você caído. teria falado não, você acha? Eu, na verdade, eu não Tipo, tinha me não, vamos envolvido. continuar namorando? Eu acho que eu não tinha me envolvido, porque é o que eu falei, os sinais, eles já estavam acontecendo há muito tempo. O problema é que eu botava na minha cabeça que era uma coisa assim, mas ele lá queria. Sabe, a gente fica muito presa a Você essa acaba ideia remetendo a da cabine. cabine, do reality, da Projeção que tudo. você criou de uma E pessoa ao mesmo dentro de tempo, reality. eu sou uma pessoa que assim, quando eu sou solteira, entendeu? Eu sou solteira, mas quando eu tô namorando, cara, eu tô namorando. Eu sou assim também. Então, eu sou assim. tipo, falavam assim, mas ele tava pegando vários. Gente, eu também tava, eu sou solteira. Mas no dia que a gente sentou e falou, estamos juntos, Acabou? acabou ali, entendeu? Tanto que quando eu via nas caixinhas que ele se empolgava, eu mandava pra ele assim, pouco. Depois vão pegar essas tuas falas aí e vão falar assim, tu não tava namorando a mina e tá falando essas merda? Aí ele, mas é zoeira, todo mundo sabe. Eu falei, não, todo mundo sabe. Não, isso vai Não. virar contra mim. Parece que eu falei, Tava eu já adivinhando. previ o que ia acontecer. Eu só não imaginei que tava muito além de só caixinhas, né? De só mensagens no direct. E aí, o meu assessor, que é muito amigo meu, né? O casal que me ajudava na época, o Elias e a Fernanda, eles acabaram conhecendo o Ítalo, né? E o Elias falava assim pra mim, ele é um biscoiteiro do caramba. Ele é muito Ele biscoiteiro. já tinha Só que o esse- Elias falava assim, mas enquanto ele for um biscoiteiro do bem, que tá do nosso Beleza. lado, tá tudo certo. E aí ele também mandava ele baixar a bola dele. Quando ele via que ele passava dos limites, o Elias ia lá e repreendia. E aí eu falava assim, Aí a gente até chamava ele de apocalíptico, porque a gente falava assim, ele é muito ele tá causando nas caixinhas, velho. Aí eu já dei um toque nele, ele vai parar. O Elias falava assim pra mim, tanto que quando rolou toda a coisa toda, eu não tava nem com o celular na mão. Pra vocês Vocês terem entendem ideia. como meu término é desinteressante perto Uhum. disso? Quando eu falo é desinteressante, é porque não é Sim. nada perto disso. Não, Tipo, mas não é é que nada, é de comigo- boa. Mas, Assim, não, mas eu acho ok. que Esperar um as negócio coisas que desse. aconteceram comigo, elas são tão surreais que eu fiz um vídeo desse esses dias. Porque eu falei assim, mesmo no meu pior cenário de casamento às cegas, porque eu fiz isso na minha cabeça antes de entrar, tá? Não vou dizer que fui tão ingênua. Quando eu cheguei e falou, você vai entrar, eu pensei, qual que é o melhor cenário? Caraca, eu vou encontrar o homem da minha vida, a gente vai casar e vai ser super lindo. Qual é o pior cenário? Nossa, eu não vou casar com ninguém, não vai dar tudo errado e eu vou sair do reality, enfim. Eu vou falar assim, ele vai Não, falar pensei, não, essa é a pior Você Esse é o é a pior Jéssica cenário. da primeira temporada, cancelada, da primeira temporada do americano, né? Que na época Nossa, eu eu e lembro meu irmão a dela. gente brincava muito disso. Ele falava assim pra mim: não vai ser a Jéssica, pelo amor de Deus. E aí eu pensava: você é a Jéssica da temporada, todo mundo vai me odiar. E é isso. Então eu nunca previ Você achar um uma biscoiteiro. namorada por trás, um doido que iria fingir tudo pra se aparecer. Gente, nunca. Realmente. Foram coisas que assim, sabe, transcenderam tudo que nível que eu fiquei assim, cara, isso aconteceu mesmo. Às vezes eu fico assim, gente, isso aconteceu? Aí o dela vira como base. Porque se o da Juro. Karen foi assim, o de todo mundo tem que Tem que ser ter assim. Tem que ser loucura. Não, tem que ser uma Sorry. grande loucura. Aí as Sorry, pessoas ficam people. até hoje. Você falou muito superficial sobre término. Eu falei, gente, eu falei tudo que eu tinha pra falar. Foi que isso. não deu certo. Eu vou ponto. ter que inventar que eu, Não sei tá lá, dando, né? puxei quebrei o carro dele, que eu traí, carro chave. risquei, Ai, agredi. juro. Eu não sei muito o que falar, porque as pessoas esperam isso. E É. não foi. E é Exato. isso. E assim, não só de mim, né? De todos, Os de casais, todos. eu lembro também quando a Luana e o Lício revelaram a separação, o pessoal queria saber se tinha tido traição, Traição. se tinha tido não sei o quê. A galera, então, cria mesmo muita Sim, coisa, é. porque não aceitam. Gente, às vezes só. É Às o que vezes eu só não falei. foi. Só não deu certo. São casais, a gente, todos, né, são pessoas normais, casais normais, e às vezes são casais que estão tentando se adaptar, né, porque o tempo do reality é muito curto, então eles Sim. estão ali
construindo a relação deles. E aí, quando vem a exposição, né, que nem se tiver alguém casado aí do 4 hoje, né, eles estão passando por esse momento, que é Sim. quando vem essa exposição, você passa a ter que Abala o ficar, casamento, né? você tem que passar a muita ficar coisa. atento a tudo, quem você tá É. falando, o que você tá E fazendo. é muito tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, você tá construindo uma relação e ao mesmo tempo tem muitos seguidores que você tá recebendo, e ao mesmo tempo que você tá recebendo, você tá sendo criticado, ou você tá sendo Você tem amado. E aí o seu cobrança. marido tá sendo chamado de um gostoso, maravilhoso, delícia, recebendo nudes. E aí tudo acontece meio que ao mesmo tempo. E você sendo E aí chamada você de louca. você tá sendo chamada de louca, de tóxica, de aparecida, de fake. E aí você tá ali, você sabe que você passou por 8 meses antes de estrear, a pessoa tá ali falando, é tudo um grande contrato. Então, eu acho que é muita coisa pra simular. E aí, às vezes, o casamento não tá tão forte ainda, tão blindado, e aí ele realmente vai começando a Sim. rachar. De pouquinho em pouquinho ele vai rachando, e aí vocês começam a conflitar, e aí isso que já não tá bom começa a virar uma coisa muito grande, E as e aí pessoas se vocês já vão ressentem. perdendo o propósito, e aí talvez seja algo que você não tá querendo mais colocar tanta energia, porque você tentou, mas o que era paixão não virou realmente amor, ou o que ela era no reality ela não é aqui fora, então será que ela era falsa e vice-versa? Então entra muita coisa. Por isso que eu falo, o meu término foi uma junção de muitas coisas. Se você perguntar pra mim, eu acho que ele é um cara muito ruim. Não acho. Eu acho que. E foi isso, Bateu, tipo. no Não fim das foi, contas. não deu, não tentamos mais depois de 1 ano e 4 meses, no caso. Eu poderia tentar mais, mas talvez depois de 3 anos iria conflitar da mesma E forma. ninguém tenta sozinho Depois também. de 5 anos ia conflitar, Sim. em algum momento ia conflitar, isso é fato. Então eu falo que para as meninas, hoje em dia eu vejo que foi muito melhor pra gente o término, pra ambos, pra ele e pra Sim. mim, entendeu? É que é Obrigada, Karen, por trazer uma base tão Juro. forte para um término. Uma E que a cobrança gente não consegue. término Eles ela querem que o nosso trouxe. término seja igual ao término da Karen. esse barraco, gritaria, Barraco, dedo no cu, porrada. gritaria. Mas a Marília Mendonça já dizia, me apaixonei pelo que eu inventei de você. Sim. E isso é real Isso é até fato. na nossa rotina, Sim, na é nossa vida muito. normal, né? E eu hoje eu percebo que eu fazia isso muito, não só, né, com no Eu já fiz reality, muito né? isso também. Você A infelizmente faz projeção. muito disso. A maldita Você projeção. projeta, você fica também numa. O pessoal, eu ria. Hoje eu ria, quer dizer, né? Na época eu fiquei um pouco traumatizada. Mas no Twitter falava assim: essa aí acha que tem a Pepeca Salvadora. Gente, eu tinha essa síndrome. Eu tinha muito essa síndrome. Eu nunca De tive. pegar um cara, tipo, zoadaço, assim, que todo mundo falava: nossa, você não Você vou presta, provar não pra presta. todo mundo que comigo Juro. ele vai. Tanto que Eu o boy lixo tinha. a gente recicla. Nossa, não, Não. eu sei como é que Né? Era a gente não isso. Não fala que o olho dela Exato. treme quando ela lembra dessa frase. É muito ruim. Ruim demais. Mas na época, então, na época eu tinha muito essa visão de tipo, não, tem que olhar o lado bom das pessoas. Ele pode não ter sido bom, mas ele aprendeu, ele Pode mudar. Então eu Total. tinha muito. E aí a pessoa não mudava comigo e eu ficava na minha cabeça assim, não, mas mas ele vai vai. mudar. E hoje eu aprendi, gente, não. Eu E não querendo ou tenho não, não vai. obrigação de salvar ninguém, não. Eu só vou Sim, me salvar. e conhecer alguém aqui fora, você já projeta automaticamente na sua cabeça. Lá, a gente tá vivendo um reality que a gente só faz aquilo 24 horas por dia. A gente não tem filho, não tem Sim. boleto, não tem conta, não É tem problema. A verdade. Dona Maria vem, limpa o apartamento, a comida vem Puta com que bonitinho, pariu. o pão com requeijão, meu cappuccino 4 horas da tarde, alguém batendo, me trazendo, alguém passando a minha roupa. Então, assim, você tá projetando a pessoa vivendo naquelas condições. É Sim. óbvio que eu nunca mais seria a pessoa do reality, porque a Dona Maria não tá na minha casa. A produção não tá batendo na porta da minha casa, trazendo meu cappuccino e meu pão com requeijão 4 horas da Com tarde. a geladeira cheia. Com a geladeira casa cheia limpa. de bebida, Sim. casa limpa, o meu filho que não tava comendo. Então, assim, Tudo pago. então você projetou uma realidade em Sim, não cima existe. daquela realidade, uma É. realidade que não existe. Então, muita gente fala, por que o casamento sexo que a gente separa? Por causa disso. Porque quando a Porque realidade quando bate. Quando a Mas é realidade o que a bate, gente você tem fala. que querer. E você tem Você que tem querer. que querer, você tem que colocar energia, você tem que ter a mesma visão de casamento. E nem por isso as outras pessoas que separaram são pessoas ruins. É, Tem exato. casais que estão juntos até hoje. Maria Menandro, Agatha e Renan são pessoas que querem dar certo, que Sim. querem fazer dar certo e deu motivos para que isso aconteça. Não quer dizer que a pessoa só Que é desistiu e fácil pronto. também. Não, aconteceu inúmeras coisas no meio do caminho. Imagine todos os Sim. casais que já Sim. separaram, o tanto de coisa que pode ter acontecido ali no meio. E não quer dizer que sejam pessoas ruins ou que não foi real. Sim. Não quer dizer que não foi real porque não deu certo, porque deu certo. Sim, Na deu minha certo visão, por um deu tempo. certo pelo tempo que tinha que dar. A Karen, Perfeito. não. Eu não sei eu se não- tanto. A visão por dela 2 deu errado, semanas. mas. Não, a Karen, Não é exemplo. a Karen não é a ela é a regra. exceção. Eu sou a exceção da exceção, A Karen gente. é a exceção, É, gente. não, É eu falo exceção. que, assim, de 3 temporadas, se juntar os americanos. Não, a Karen é a O exceção. último americano talvez teve histórias muito Nossa, parecidas eu preciso com terminar de comigo. assistir. Que foi a Esse aí. 6ª temporada do Foi americano. caótica. Só que o cara também foi bem exposto, gostei. Netflix dos Estados Unidos acertou, aprendeu com os brasileiros, porque eles vieram aqui aprender a fazer ao vivo, tá? É. É verdade, eles Fizeram a vieram lição na de nossa casa. a ver como é que o
Brasil faz, e na sexta temporada, se você ver, apesar de não ter sido ao vivo, foi gravado com plateia. Foi muito bom Os esse extended que reencontro. eles fizeram de quem Foi tinha que fazer, maravilhoso. tipo, perguntaram, sabe, as polêmicas da internet levaram pra dentro do reality, que era uma coisa que lá não fazia, Sim. né? Então, assim, tirando também essa sexta temporada americana, que eu acho que trouxe muita gente com histórias parecidas com o que eu Uhum. vivi, no Brasil, assim, o que eu vivi, gente, é surreal O brasileiro mesmo. sabe fazer reality. Não, a Sabe. gente Isso é a verdade. foi surreal. Não, a Karen é exceção, gente. É surreal. Casamento às cegas não é. E as histórias, não elas vão é. ficando cada vez mais doidas, porque eu falo, gente, deu a louca dos roteiristas, quando as pessoas viram depois do altar, se você e o Valmir estão se falando. Aí eu falei, gente, a gente tá até se seguindo, porque a gente fez as pazes pra... A gente às vezes relembra no grupo por que que a gente não gostava do Valmir, porque foi aparecendo Tem que tanto dar uma- macho escroto depois que Uhum. ele foi descendo o ranking. Gente, ele a já gente não é fala- ruim agora. É que a gente Não. fala, é que a gente começa a comparar, a gente É, começa a a gente comparar, e a compara, gente não fala assim, nossa, mas pelo menos o Valmir sempre foi do jeito que ele é. É. Na verdade, todo Não era o mundo que personagem. teve essa... Ele é exatamente como se assiste, tá? Ele é exatamente Exatamente. o que se assiste. Tanto que uma vez, numa discussão com ele, eu falei assim, nossa, deve ser muito chato ter que sustentar isso 24 horas, porque em nenhum momento eu vi o Valmir sair daquilo que ele Nem quando ele foi projeta. chamado de escroto, ele saiu. Gente, ele nunca saiu, e nunca... Não, e aquele dia eu olhei assim, minha cara, eu engoliu a olho assim, ó, seco. pro lado, ele engoliu a seco, ele tava com a mãozinha assim, fechada, vermelho, suando. Ele só falou assim, deixa ele falar. E eu Cara, é pensando... bobo. O cara Sério. sempre bate uma E eu palma pro pensando, Valmir em nossa, alguma entrevista. eu já tinha endoidado ali. Mas eu digo assim, aí a gente vê o pessoal que tá metendo os loucos, e mesmo outras temporadas, a gente vai sabendo histórias de Sim. outras pessoas, e aí a gente vai falando, gente, o Valmir nem era o pior. Não, total. O E, Ethan, por exemplo, ganhou quarta por isso. temporada É, saindo não, coisa ele assim que, ultrapassou. que foge do limite de relacionamento. Tipo, Tudo. coisa criminal, coisa de Eu não tô sabendo várias. disso, não. Nossa, Mulher, É procura, porque minha então. mãe operou Não entra- sexta. Mas assim, se Tava você na entrar no UTI, então eu Globoplay, não tô sabendo. se você entrar no Globoplay, a cada um segundo aparece uma coisa nova de alguém. E aí a gente vai acompanhando falando, Cara, gente, cara, gente, porque assim, a nossa temporada tiraram um pessoal do CAPS. Essa temporada foi direto da da delegacia delegacia. mesmo, Porque Agora no é meu umas BBB. histórias meio macabras. Você fica tipo, então, é umas histórias assim. Aí você fica, meu Deus, o Valmir era um santo. Gente, Maravilhoso. não, Se um dia porque critiquei, não lembro. o cara, não, tipo, essas histórias que nem... Era um dos personagens agora Teve caso dessa... de polícia agora? Sim. Mas de violência doméstica? De tudo. É, Tudo o você da possa violência imaginar. doméstica Isso foi... também. Não teve ninguém que se pronunciou ainda ainda não. diretamente, Foi um mas já comentário falaram. foi um comentário que Mas saiu em página de teve fofoca. um que o participante já teve que se manifestar nas Do redes. filho. Eu vi ele É, falando que ele esse. não falou que tinha um filho. Isso. E aí, não, mas aí vem todas as histórias que você, quando você assiste, eu tinha achado ele super bonzinho. Eu falei, nossa, Eu até ele é conversei com ele na Eu rede. pensando, nossa, ele é até Não, bonzinho eu conversei demais. de verdade. Eu pensando, ele é até bonzinho demais. Sim, tipo, porque a pessoa pós-reality Ele fica não abre a meio, boca também, né? fica meio crazy. Aí ele falou, nossa, tava sendo muito difícil pós-reality. Eu aconselhando, ó, tenta ser seletivo com as pessoas que você vai andar. Não dá munição pra internet falar. Sabe, se você tá passando por alguma coisa que não é verdade, não, é tudo mentira. Não tá passando coisa que é verdade, se pronuncia pra você dizer que não é verdade. Toma suas medidas. Aí vaza um segundo depois a bomba, eu aqui, vestida de palhaço de novo. Eu vi alguma influenciadora que postou que conhecia. Eu falei com ela, já sei até quem é. Ah, né? sim, porque a Que gente ela achou que postou que podia ser. ela começou a É a assistir. André Luiz. A Andréia Luiz. Que ela começou a assistir, aí do nada ela E viu o o ex-chefe dela lá. Que E era Um casado. ex-chefe que na época que ela trabalhava com ele era casado e comia todo mundo. É isso. Aí eu, E tá na- curiosa Mas que ele tá, sou. ele tá no final? Ele tá Não, na... não, Não, ele não é ele elenco não é do principal. Ele elenco. aparece em um take só. No lounge. E aí eu, curiosa que sou, falei, vou ter que ir lá falar com ela. Aí mandei, oi, tudo Oi, bem? Eu sou da querida. terceira temporada e a fofoca pela metade mata a fofoqueira, meu olho tá tremendo. É que você poderia me contar quem é? E aí ela mandou um vídeo, ela, ó, é esse aqui. Eu não vou contar quem é, porque é muito Aham, irrelevante, gente, ele nem sim. aparece. Mas assim, é uns caras que você fala, pô, só tem um histórico desse, vai pra um reality. Isso que a gente tava falando, É a a- audácia da pessoa, achar que não vai ser ela ter punível. uma história, ela ter um teto de vidro nesse grau, dela chegar lá, não ser É. verdadeira, porque eu acho até assim, se na pior das pode chegar assim, ela fala assim, eu tenho um filho que eu não quis assumir, É uma e eu não coisa, pago pensão das minhas filhas, mas é isso, eu tenho essa galera aí de filhos. Eu não galera falo aí que tá de certo, filhos. mas pelo menos É a essa verdade. verdade. Agora a pessoa acha que ela vai esconder e que não vai vazar quando que você sai. Gente, antes de estrear o reality, já tinha 2024, perfil pra participante voltado que o participante era golpista, Verdade, de tinha pirâmide. mesmo. Um perfil só Igual que o cara. Mas o cara. Parada Sim. Então, assim, era muita coisa. Aí você fala assim, meu, tá saindo do Não, limite. e as pessoas começam a marcar a gente, a mandar pra gente. Você viu isso? Você vê isso? Aí marca no Twitter. E aí manda não sei o quê. E aí você vai ficando exatamente assim. Entra no nosso grupo. Chocada. E aí todo dia eu falo, já agradeceu hoje não ser da temporada 4?
Porque eu já agradeci. Complicado, Ele é complicado. um povo caótico. Meu Quem Deus. casou, se alguém casou nessa temporada, foi felizardo, porque Ansioso pelo reencontro. ansiosa pelo Nossa, reencontro. não sei Tomara que como é que seja igual vai a sexta ser. temporada do Americano. Vamos Não ver. sei. Cenas Ia dos ser bom. próximos Ainda não passaram capítulos. nenhum convite pra nós. Eu Podiam mandar um ia, convite só pra mal. gente ficar igual o povo Ai, ficou. deixa a gente Assim, ó. trabalhando Plateia, pra gente né? Pra assistindo. assistir. É porque eles, na sexta temporada americana, o reencontro deles foi gravado e eles chamaram participantes pra ficarem no palco, os ex-participantes. Então Aham. eles filmavam as As reações. reações. A gente Meu, é muito engraçado. Eles ficam tipo, é a gente. Chama a gente, Netflix, se quer. Se quiser Fica que a aí o gente recado. comente, inclusive, a gente pode comentar também. Comentaristas. Comentaristas. Meninas, obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui. A gente falou Infelizmente, a gente já até Em passou 3 do horas tempo, né? seguidas. Mas foi muito gostoso. E queria convidar vocês também pra participar de um quadro que a gente vai estrear aqui, né, Gi? Que é o Rola ou Ei. Enrola. Eita. Aí a gente vai falar de histórias desastrosas de relacionamento mesmo. Não só de casamento às cegas, mas histórias de vida. Vamos aí, ó, fazer um match. Quem sabe a gente não arruma aí um date. Boy. Juro. Estamos Mas solteiros. você tá devendo A pensão? Gisele, ela é casamenteira, gente, vocês sabem. Mas é verdade. Mas ela Medo. junta E casais, aí, entendeu? Gisele? Ela Mas junta Mas os tem casais. caras são bons. Inclusive, que dia que passa esse programa? Mas hoje eu só vou me relacionar por indicação. Ó, Eu só e vou me relacionar falando por do indicação. Ives, aí vi do Arthur. Arthur mandou mensagem ontem Aprendi com a Jéssica. falando. Você não sabe o que eu vou fazer? Eu falei, pedir Ai, em meu casamento? Deus. Não, já. Ele, vou dar uma aliança de compromisso pra ir. Deve estar dando agora em qualquer momento. Fofos. Eu acho Boa, eles muito boa. Você fofos. que fez esse casal acontecer. Pela isso. internet. Fiquei sabendo que foi você. Online, eu não tava no navio. E eu lembro que ele, também a minha memória é muito boa. Uma das vezes que ela terminou, ele falou, aí tá solteira? Eu falei, caraca, acabou de voltar com um cara. Que droga. E tipo assim, o cara não merece ela. Aí ela tava reclamando, ô amiga, não tem nenhum homem que presta, pelo amor de Deus, essa solteira não dá não. Quero casar, ter filho. Eu falei, peraí. O Arthur falou que você era gato. Eu falei, Arthur, você ainda tá solteiro, você tá querendo a Ivy ainda? Claro! Deu certo. Aí eles iam pro mesmo navio. Na sexta-feira ele ficou igual um 2 de pausa do lado dela. Teu navio da Chili Beans? Foi. Eu acho que Foi, acho que foi esse. porque eu sigo o Arthur e eu acho que eles estavam lá. Aí tava lá os dois. Aí eu falei, ei, beijou? Eles chegavam de manhã em casa, 6 horas da manhã, é o horário que eu acordo. Não, eu falei, oi, pelo amor de Deus, você não queria? Ó, garro. Uai, chegou em mim, amiga. Falei, você não chegou nela, cara? Ele, fiquei lá. Falei, você não faz quem? Aí ele falou, mas Eu amo a de hoje não Gisele passa. passando o roteiro. Você vai E aí, uma Não, semana eles estavam namorando. É isso, tinha que ser. A gente aceita, Gisele. É. Tem que ser. Não, isso, até o final do ano vem novidades. Vem aí. Vocês acham que você é emocionada, cara? Porque você não conheceu o Arthur. Meu Deus, ele É é sobre. emocionante. Ele me mandou um áudio de 1 minuto contando, até saiu no site fofoca, o que ele ia fazer pra ela lá em Natal, que eles viajaram. Bonitinho. Dá um celular Amiga, social, tem mas- mais? Lá de Conduru tem poucos homens, porque a cidade é pequena. É. Mas com certeza tem mais. Mas os capixabas, eles são lindos, mas a maioria... Fechar o buraco de onde tá saindo. É, Tem lugar que a então. gente tem que abrir. Então, é isso. Tem lugar que meu, é isso. Tem que abrir. Mas lá em Conduru, eles não gostaram da sua presença. Hoje eu Vai badalar. Hoje é só Duro, por eu tô chegando. indicação. gente Só vai por pra casa. isso. Mas aí tem que ser alguma A gente indicação pede com pro Arthur, Bruno. a É. indicação. É. Puxar a capivara dos amigos Não, eu vou antes. porque ir. Não vou mais assim. É não. difícil, Tem gente, que é vir e falar difícil. assim: conheço, vou te apresentar, vamos fazer isso aqui. Já passou pelo meu filtro, agora eu te Isso, apresento. eu tô- É, eu tem que tô ser assim assim, também. ó. Então a gente conta com a Gisele, porque eu também. Meu Mas Deus, às vezes tem gente que melhora com o tempo. Não você Verdade. recuperar a pessoa, entendeu? A pessoa procurar uma Sim. clínica e Sim. ela mesma se cuidar. Exato. Sim. É, por isso que é o que eu tô fazendo. Eu falo que eu tô meio indisponível no momento, mas é porque eu tô ainda nessa fase de me Mas recuperar. vai fazer método pra CIS ir. comigo. Eu O Léo, acho que também foi. pesquisar. Olha lá. Vai ter agora em agosto. Assim que eu pegar meu celular ali, eu vou pesquisar. Bora. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Não deixe de seguir a gente aqui no Sim. YouTube. Sim, se inscreva no canal, deixa o joinha nesse vídeo. Comenta, fala, defende ou qual homem, o pior macho da Karen. Comente aqui. Qual dos dois é pior? É pior. Ali não Fica tem com isso, né? vocês. Beijo, até o próximo episódio.